Fala galera, vamos começar mais um Pode Explanar. O nome é horrível, mas espero que os argumentos sejam bons, né? Bom, a ideia inicial é simplesmente fazer como se fosse uma reação ao vivo, né? De alguma coisa que eu esteja vendo, né? Por exemplo, uma entrevista que eu esteja vendo, ou um youtuber, né? Dando uma opinião de alguma coisa, e de repente eu vou pausando e rebatendo alguma coisa, ou desconstruindo algum tipo de narrativa, alguma coisa nesse sentido. A ideia central é realmente ser alguma coisa espontânea, entendeu? Por exemplo, é alguma coisa que eu não tenha visto antes, mas em poucas vezes eu vou falar sobre algum vídeo, né? Eu vou fazer com algum vídeo que eu tenha visto, de repente eu avaliei que de repente seria interessante comentar a respeito, né? E assim, pode ser alguém que eu admire, pode ser alguém que eu não admire, pode ser alguém que eu siga, né? Um youtuber da vida, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser simplesmente alguma coisa completamente aleatória, alguma notícia ou alguma coisa da grande imprensa, mas enfim, vamos ver como é que a gente vai prosseguir aqui. Bom, eu vou me arriscar aqui. Nunca vi um conteúdo desse canal aqui, que é o TV 247, né? Mas, na verdade, a minha intenção nesse espaço aqui era desconstruir narrativas da esquerda. Mas até agora eu não consegui nem ver algum vídeo de esquerda mesmo, porque eles são tão delirantes que dá muita preguiça. E também os isentões estavam seguindo pela mesma linha, então acabou me instigando mais mesmo, porque eu via muitos desses isentões falando e tal, e né, eles concordavam muito com a gente, mas agora, né, estão concordando cada vez mais com a esquerda, mas hoje, né, eu vou ver o que está passando nesses canais tradicionalmente mesmo da esquerda, né? Vamos ver se eu aguento aqui. Isso aqui tem 1 hora. Já vou colocar logo no mínimo 1.2 aqui para o vídeo também não ficar tão gigante, né? Vamos ver aqui como é que esses caras aqui se mostram. According to the 2018 Stack Overflow Developer Survey. Pequena propaganda. Oi, gente, boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa Boa Noite 247, deste domingo, dia 4 de julho de 2021. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a satisfação de ter na companhia de Eduardo Guimarães e Jefferson Miola, que vão analisar as manifestações que aconteceram em todo o país, em mais de 300 cidades no Brasil e no exterior, pela saída de Jair Bolsonaro e também os próximos passos que dá pra gente prever daqui pra frente. Pela saída do Jair Bolsonaro. Mas todo mundo sabe que, no fundo, é em apoio ao Lula, né? Apoio da volta do Lula. Bom, vamos ver em qual momento ele vai ser honesto e falar isso. Boa noite, Edu. Boa noite, Miola. Tudo bem com vocês? Boa noite, Aquiles. Boa noite, Miola. Boa noite ao público 247. Boa noite, Guimarães. Boa noite, Aquiles. Boa noite à comunidade 247. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje à noite. O prazer é todo nosso e da nossa comunidade aqui também, que já está presente. Queria agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando, dar boas-vindas ao pessoal que está chegando aqui, se tornando membro, como a Raquel Paulo, que se tornou nova membro do canal aqui. Agradecer também os likes e pedir aqui as curtidas nessa transmissão. A gente está transmitindo Boa Noite aqui pelo Twitter, pelo Facebook, também pelo YouTube. Se quiser vir dar uma chegada aqui no YouTube, deixar seu joinha, sua curtida para a gente aumentar o alcance, nós agradecemos. Aí você aproveita, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito, você faz sua inscrição aqui, nos ajuda a chegar cada vez maior o número de membros da nossa comunidade, batendo aqui pelo menos as 700 mil inscrições. Temos já muita gente aqui nos acompanhando. Queria começar ouvindo de vocês uma avaliação geral sobre as manifestações que aconteceram pelo Fórum Bolsonaro ontem, né? Segundo a organização dos eventos. Eu tô curioso também para ver em qual momento eles vão citar dos atos extremamente violentos beirando o terrorismo, né? Vamos ver. Cerca de 800 mil pessoas participaram dos atos, né? Em mais de 300 cidades no Brasil. Peraí que eu não peguei esse número. Ouvindo de vocês uma avaliação geral sobre as manifestações que aconteceram pelo Fórum Bolsonaro ontem, né? Segundo a organização dos eventos, cerca de 800 mil pessoas participaram. Segundo a organização do evento, 800 mil pessoas participaram. Quero ver se vai divulgar o número da PM. Os atos, né? Em mais de 300 cidades no Brasil e em 15 países do exterior. 15 países do exterior. Que os atos anteriores, do dia 19 de junho. E, enfim. Maiores do que o do anterior. Pelas imagens que eu vi, eu não acredito. E vi alguns comentários também no Twitter, também não concordando com isso. Mas vamos continuar. Vamos dar chance, vamos continuar. Isso pode indicar nessa causa aí, pela saída do Bolsonaro, pela intensificação da vacinação e outras pautas. A abertura do impeachment, né? Teve esse episódio corrupção e também a pressão sobre o Arthur Lira, que eu acho que
pegaram mais forte Deixa eu voltar novamente, que eu não sei se eu entendi. Vou até colocar um pouquinho mais lento. agora, mas eu queria ouvir a avaliação inicial de vocês Agora sobre já esses está episódios. Começando falando por você, Luciano, informação Milano Perdi aqui. interessante, vamos ver. Bom, pela saída do Bolsonaro, pela intensificação da vacinação e outras pautas, a abertura do impeachment, né? Teve esse episódio de corrupção e também a pressão sobre o Arthur Lira, que eu acho que pegaram mais forte. Corrupção que não foi confirmada em nada, não teve nem pagamento. Eu nunca... Cara, a gente evoluiu tanto que agora eles pedem o impeachment de um presidente, ou, né, quer dizer, no caso é só realmente um presidente, né? No caso é meio que uma marcação com o Bolsonaro, sem nem ter pagamento, ou melhor, só na intenção. Só na intenção já está valendo pedir um impeachment e taxar como corrupção, sendo que não tem nenhuma comprovação ainda. Detalhe, ao que tudo indica, a única, entre aspas, prova, né, ou elemento, né, de comprovação de alguma coisa é a palavra de um conhecido estelionatário e que o STF já praticamente baniu qualquer possibilidade de testemunho único, né? Ou melhor, utilizar só o testemunho de uma pessoa para fazer qualquer tipo de condenação. Mas aparentemente só vale para o resto, menos para o Bolsonaro ou os apoiadores do Bolsonaro. Bom, vamos continuar. Já vi que eu vou ouvir bastante abobrinha aqui. O vídeo vai ficar longo. Agora, mas eu queria ouvir a avaliação inicial de vocês sobre esses episódios. Começando por você, Edu, se o Milano nos permitir aqui. Bom, Aquiles, eu acho que essas manifestações, elas têm que ser entendidas dentro do contexto que elas foram convocadas, que é o contexto de uma convocação de urgência, na verdade com vistas a produzir algum efeito em relação às denúncias de corrupção envolvendo o governo e o presidente. Convocação de urgência? Eu estou ouvindo dessa praticamente desde quando a última manifestação deles acabou. Como é que é manifestação? Como é que é convocação com urgência? Tem até já grife, né? Já tem até marca J3 e o caramba. Então, essa manifestação foi convocada em 5 dias. Mentira. Ela foi menos nacional, mas em compensação teve um público para o tempo em que foi mobilizada. Eu achei impressionante. Mentira. Eu achei impressionante no sentido de que atraiu, por exemplo, o PSDB, né, apesar de alguns problemas tal, causados. Atraiu. Ele fala como se fosse alguma coisa orgânica, né? Não atraiu. Pô, todo mundo sabe que o PSDB é praticamente parte do establishment. E parte, inclusive, o que eu chamo de toda essa máfia que está ainda no poder público. É parte. Vê se alguma coisa da Lava Jato avançou aqui em São Paulo. Nada. Nada. É perigosíssimo. O PSDB é perigosíssimo. Se bobear, até mais perigoso que o PT, porque passa de bom moço. Por N razões aí, né? Porque são duas militâncias, a tucana e a da influência petista, né? Eu acho que essa reação, houve até uns desentendimentos, mas eu acho positivo, porque eu acho que o caminho, sinceramente, para o Brasil é formar uma frente ampla, porque do outro lado não é qualquer coisa que tem. Não trata-se de um caminho para o Brasil. Trata-se praticamente da última, vamos dizer assim, da última esperança de vocês tentarem barrar o movimento conservador que começou a surgir desde 2013. Então isso aí é praticamente a última cartada de vocês. Porque realmente, em 2018, o PSDB não estava ainda com o PT, mas agora não vai ter jeito. Vai estar. E isso é ruim, na verdade, para vocês e para o PSDB. Né? Porque aí expõe cada vez mais todo esse mise-en-scène que vocês fazem. Que se para enfrentar o Bolsonaro eleitoralmente, ou no impeachment, ou de qualquer forma, fosse dentro, como o Bolsonaro gosta de dizer, das 4 linhas do campo, é uma coisa. O problema é que o que se enfrenta quando se está enfrentando o Jair Bolsonaro em qualquer arena, seja eleitoral, seja institucional, seja legal, né? É que tem sempre o imponderável de uma virada de mesa, que é o que está se colocando para o país. Imponderável de uma virada de mesa. Da onde que ele consegue tentar emplacar uma versão desse tipo? Se tudo que a gente está vendo em termos de insegurança jurídica vem justamente do STF e que
praticamente todos os membros foram indicados pelo PSDB e pelo PT, que estão rasgando a Constituição semana após semana, livrando bandidos semana após semana, enterrando ações semana após semana. E que é algo que eu considero de uma gravidade enorme. Eu acho, inclusive, que o país precisa atentar mais para esse momento e para esses arreganhos autoritários. Tá? Você consegue citar um arreganho autoritário objetivamente? Porque falar genericamente convence um monte de trouxa. Agora, falar um ato, como eu falo aqui do STF, como, por exemplo, suspensão de conduções coercitivas, a não ser que sejam depoentes da CPI, né, no caso, revogação da prisão em segunda instância, certo? Mudança de ordem, olha que detalhe, cara, olha que detalhe ridículo. Mudança de ordem das alegações finais para anular processos inteiros que não estavam previstos antes. Eu consigo citar fatos objetivos. Você consegue citar fatos objetivos do que você está falando? Eu acho que muita gente não está levando tão a sério quanto deveria. Na verdade, eu acho que todos. Eu acho que fora do Brasil estão levando mais a sério do que dentro. A imprensa internacional tem sido pródiga em prever um... A imprensa internacional é simplesmente uma extensão do braço da rede globalista, no caso. Né? Então, quer dizer, quem está junto com essa agenda vai fomentar a narrativa. Quem não está junto não vai fomentar e não vai ter espaço. A gente tem que achar esses canais pelas redes sociais. E cada vez mais censurados. Um episódio, um desfecho do governo Bolsonaro parecido com o do Donald Trump, porém em um país em que as Forças Armadas não são como as norte-americanas, né, que são legalistas, são submissas à lei, submissas ao povo, né, em alguma medida muito maior que a nossa. Então é isso, e acho que também tem uma outra questão que nós vamos ter que discutir também, que é uns atos de vandalismo em São Paulo, usando a tática Black Bloc. Beleza. Comentou sobre o vandalismo aos 6 minutos. Tá certo. O assunto que deveria ser praticamente manchete nos jornais, o vandalismo de ontem. Pô, eu vi o vídeo do segurança do metrô levando uma pedrada na cabeça e caindo no chão. Cara, que absurdo isso. Bom, vamos ver em qual momento eles vão adentrar esse assunto. Mas que, na verdade, fica difícil. Eu conversei com a organização do movimento hoje pela manhã. Fica difícil de acreditar que aquilo não foi uma armação. Né? Não houve infiltrados naquele movimento. Isso é outra coisa grave. Não é possível. Agora eles vão querer construir a narrativa de que foi... Que nem o que a gente teve essa semana, que foi uma testemunha plantada na CPI, o tal lá do Dominguete, sei lá o que e tal, sendo que foi a própria Folha que fez a matéria destruidora do cara, e aí ele foi convocado por conta disso. Agora, não é possível que ele vai tentar construir isso, forjar isso. Um infiltrado da direita que entrou nas manifestações para fazer arruaça, para colocar a culpa na esquerda, sendo que as manifestações da esquerda praticamente é tradição de ter atos de vandalismo e de violência e de praticamente terrorismo, a não ser que vocês consigam me mostrar uma manifestação que não teve nada disso. Que dá ainda mais a dimensão do momento que vivemos, né? É isso. Miola, queria te ouvir, você que participou dos atos lá em Porto Alegre, participou da cobertura da TV 247 ontem, direto das ruas, né, mostrando a movimentação, o número de pessoas, né, impressionante. E depois a gente soltou outras matérias que comprovam, enfim, que a participação muito intensa dos gaúchos aí. Queria te ouvir um pouco sobre o que isso representou na capital gaúcha e também no Brasil, né, esses atos. Ontem nós tivemos a oportunidade de acompanhar, fazer uma repercussão em tempo real do que sucedia aqui em Porto Alegre, em certo sentido também informando os acontecimentos no interior do estado, que diferentemente dos processos de 19 de junho e até mesmo 29 de maio, nesse 13 de julho
não se teve a realização de eventos na quantidade de cidades, em todas as cidades, em todas as regiões do estado, e se concentraram, né, nas cidades polos regionais, na fronteira oeste, na fronteira sul. Bom, aqui é ele dando uma passada de pano para justificar por que não teve em mais cidades. Não é porque encolheu e que as pessoas estão começando a ver que essas manifestações não é nada para impeachment de Bolsonaro, ou que estão acordando também para as narrativas que estão sendo desconstruídas a cada semana que passa na CPI, com todos os absurdos que vão sendo revelados em relação a tudo que já está mais ou menos premeditado. Não, é porque eles, né, estrategicamente acharam melhor concentrar em menos cidades. Tá bom, vamos que a gente acredita. Parte noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na região serrana, na região litorânea do estado, de maneira que houve uma redução, digamos assim, das cidades onde se ocorreram mobilizações, mas uma ampliação numérica das participações. Em Porto Alegre é uma situação extraordinária, ontem mesmo nós comentávamos, e hoje já, com o devido distanciamento, digamos, de algumas horas, e observando imagens e levando em consideração a palavra dos organizadores. E atualizando um pouco, calibrando um pouco também, que foi a percepção instantânea ontem, a conclusão que eu chego, ela confirma, inclusive para mais, o que foi a expectativa de ontem. Nós podemos dizer que em Porto Alegre tem parâmetros de grandes mobilizações democráticas da nossa cidade, né, período das diretas já 83 e 84, né, momento marcante do ascenso da retomada da luta democrática no país. Isto conseguiu ter uma enorme mobilização ocupando a nossa cidade com grande pulsação democrática, e foram atos multitudinários, né, 83 e 84, e depois disso as grandes mobilizações que nós observamos foram as marchas inaugurais das edições do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, 2001, 2002, 2003, 2005, mas que ela tem um componente distinto, né, que não se conecta, digamos, com o calendário de lutas nacionais. E finalmente... engraçado que também durante esse tempo todo eles não comentam que tudo isso é organizado, né, por partidos, sindicatos, etc e tal. Nada disso eles comentam, é interessante isso. Mas vamos continuar. Episódio de 29 de maio, 19 de junho e ontem, que marcam, né, o dia de ontem, do meu ponto de vista, uma das maiores mobilizações de massa de caráter democrático, de luta pela democracia no nosso país. Aqui em Porto Alegre, luta pela democracia, vimos. Entre 80 e 90 mil pessoas nas ruas ontem, portanto é muito superior ao que aconteceu nas edições precedentes. Eu diria que é muita convergência com a primeira abordagem que faz aqui o Guimarães, que nós temos esse processo, ele se inscreve dentro de uma dinâmica de irrupção de uma enorme, muito potente energia política e social do nosso país. Né? Acho que é uma reação que ela começa em pleno processo de enfrentamento da pandemia. Essas imagens da Avenida Mauá, meu. Só mais um detalhe, né, para acrescentar aqui. Essas manifestações tiveram essa adesão, que na minha opinião foi menor do que as anteriores, isso com toda a divulgação da imprensa, estímulo pela imprensa, etc e tal, jornalistas com os seus canais, né, conseguindo até levantar hashtag, o caramba, não sei o quê. Isso tudo com todo esse apoio do entre aspas, né, opinião pública, né, que antes era opinião pública, hoje em dia é apenas uma franja aí do projeto de destruição do país, ou captura dos próprios recursos, né, públicos. Mas vamos continuar. Quando você está falando exatamente, só para a gente ter uma noção. Muito bonito, por mais de 3, 4 quilômetros, né, com essa presença densa, não é, muito intensa, de pessoas. Eu estou vendo o vídeo aqui, cara, vários buracos aqui nas ruas. Entidades, organizações sociais, sindicais, setores eclesiásticos, né, organizações de setores também não vinculados a estruturas partidárias ou sociais, setores de classe média, muito interessante e revelador, né, de que a pulsão pela vida, né, ela faz... Cara, eles colocaram... Cara, que troço ridículo. Eu tô vendo aqui, ó, é mais ou menos no minuto 10, assim, tá? Aí, o que acontece? São eles três ali falando e tal, conversando. Ok. Aí, do lado direito, tem um vídeo dessas manifestações, ou de um trecho, né, dessas manifestações que, sei lá, um grupo de pessoas passando, né, por esse corredor. Só que acontece, eu tô reparando aqui nesse vídeo. Esse vídeo tá em looping. O vídeo tá em looping para dar a impressão que o povo, né, tem uma extensa fileira assim de povo, sabe qual é? Podem dar uma olhada, tá mais ou menos assim, ó, 10 minutos assim do vídeo. Os caras são muito ridículos, cara. Mas vamos continuar. O nível, digamos, de observância das condições sanitárias extremamente disciplinado, todo mundo com máscara, mantendo a medida da possibilidade. Todo mundo com máscara. Acabou de mostrar um vídeo que eu duvido que tivesse 1,5 metro entre cada pessoa. Duvido.
e enchem a porra do saco com esse negócio. Aliás, é uma das poucas coisas que eu realmente concordo com todas essas medidas que estão sendo implementadas e tal, não sei o quê, e orientadas, realmente é aglomeração, entendeu? Assim, mal ou bem manifestação, né? Quer dizer, pelo menos em teoria, não tem, né? Bebedeira, caramba, não sei o quê, a galera, né, se abraçando e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, menor risco de transmissão, ok. Mas, realmente, assim, também tá em espaço aberto, ok, também. Isso daí eu acho que ameniza um pouco. Agora, eles enchem a porra do saco o tempo inteiro com qualquer mini aglomeração numa padaria com a porra do Bolsonaro. E aí, essa parte aqui, não, tudo bem, medidas sanitárias e tal, não sei o que, pode. Manifestação para derrubar o governo? Pode. De distanciamento, mas as pessoas se higienizando, tomando cuidado, não tendo aproximações. Tomando cuidado. Vimos ontem também na parte que eles encurralaram os policiais perto do metrô. Para ter esse tipo de cuidado. Mas eu diria que nós estamos diante de um processo, né, que é um processo que tem se demonstrado crescente e muito vigoroso. Né, isso é bastante alentador, ele cresce de edição a edição. Né. Segundo, nós temos uma característica, não é, que marca esse processo, que é de uma amplíssima unidade. Nós não estamos tratando aqui de um processo em torno de um programa de governo, nós estamos, na verdade, tratando de um programa de salvação do país, um programa... Com certeza não é um programa de governo, porque realmente vocês não têm feito absolutamente nenhuma sugestão propositiva em termos reais e objetivos. É só lacração generalizada. É só chamar daquilo outro e tal, não sei o quê. Nada falar, não, poderia ser assim, assim, assado e tal, não sei o quê, vou votar em favor. Pô, até saneamento básico, cara. Até saneamento básico. Quem é o lixo de pessoa que pode ser contra o saneamento básico, que mais de 50% do país não tem? Bom, vamos continuar. De preservação do que ainda resta do Estado de Direito da nossa democracia, isso aqui unifica amplamente esses setores, embora... Nesse caso, até concordo contigo. O Estado de Direito aqui na nossa democracia realmente não tem. Que a gente está sob uma ditadura. Da esquerda, deixa claro. Evidentemente, há, não é, uma hegemonia, por assim dizer, não é, dos setores progressistas de esquerda e do interior de... Eu nem digo da esquerda, não. Tá? Vou até dar essa colher de chá. Nem digo da esquerda. Da máfia que ainda continua entranhada no poder. Isso do próprio Partido dos Trabalhadores. Né? E ele amplia, o que é muito importante, ele amplia tanto, conforme eu comentei anteriormente, tanto no sentido do público que faz parte, que passa a pertencer a esse espaço de mobilização, de protesto, de contestação ao governo brasileiro, mas, em segundo lugar, ele amplia também em relação à agenda de enfrentamento desse governo. Mais além do tema de ser um governo genocida e morticida, né, o carimbo da corrupção. Um governo genocida e morticida. Cara, esses caras estão tão delirando, porque, na verdade, eu sinceramente, eu acho que eles não acham isso. Eu acho que eles simplesmente servem a uma determinada orientação, por má fé. Eles com certeza não acham, se é que eles têm algum grau de conhecimento sobre as coisas, que teoricamente seria para eles terem, né? Como é que você taxa um governo de genocida, tem diversos freios e contrapesos com todas as ações do governo? Praticamente, sinceramente, o governo federal não conseguiu fazer nada do que queria. O que queria o governo federal? Que não fechasse nada, que não fizesse nenhum lockdown. Nada disso foi feito. Todos os estados fizeram lockdown. O cara não conseguiu fazer absolutamente nada do que ele queria. Especialmente sobre tratamento inicial, precoce, seja lá o termo que vocês forem utilizar, que vocês conseguiram criminalizar essa ação que aí sim salvaria muitas vidas. Não vou nem entrar nesse assunto agora, porque aí senão aí vai ficar muito extenso. Mas pelas últimas informações que eu vi, as últimas entrevistas com gente da esquerda, inclusive, lá dos Estados Unidos, super bem. Bret Weinstein, é só procurar isso aí nos canais, né, do YouTube, etc e tal, e depois no YouTube você vai poder entrar em outros canais dele que não podem ser censurados e tal, isso aqui. Aí você vai ver o nível da bagagem do cara. Com entrevistas com os cientistas e médicos que desenvolveram a técnica de mRNA, que é o RNA mensageiro e tal, né, que é essa nova plataforma aí de vacinação. Tem uma outra entrevista que é com um médico que está na linha de frente, que tratou não sei quantos mil pacientes e sabe do que está falando.
Então, quer dizer, que tem coisa muito séria aí que vai ser revelada em breve e que, quer dizer, na verdade não vai ser revelado em breve, já foi revelado, só que ele demora para chegar sem realmente a imprensa tradicional, né? A imprensa aberta, vamos dizer assim, de canais abertos, etc e tal. Então, realmente, até chegar no telefone de todo mundo demora um pouco, né? Mas, enfim, taxar um governo de genocida é desgastar uma palavra, é banalizar uma palavra de tal forma intelectualmente desonesta que não dá nem para começar a expressar o que eu sinto sobre isso. Né? E o carimbo, né, de um governo que ele é corrupto e que é responsável pela catástrofe. Agora já entrou corrupto também. Agora já entrou corrupto também sem nenhuma prova. E não é tipo, o Lula também falava que não tinha prova. Não é isso não que a gente está vendo. Porque a gente está vendo uma coisa completamente diferente. Não teve nem pagamento, contrato suspenso, inclusive compra de vacina cancelada. Espero que vocês estejam felizes sobre isso. Eu estou feliz, na verdade. Menos 20 milhões de vacinas que não foram testadas adequadamente por enquanto, certo? Agora eu quero saber se vocês estão felizes. Com toda essa paranoia que vocês têm, que ficam aplaudindo chegada de caixa de vacina e quer tocar na caixa. Pelo meu vídeo que eu vi lá no Twitter, tinha um jornalista fazendo, acho que vocês também viram, né? Coisa nesse sentido. Mas, enfim, vamos ver quais outros adjetivos ele vai acrescentar aqui, o rol da listinha dele. Catástrofe econômica do nosso país, ele passa a tomar conta. Catástrofe econômica do nosso país. Ô, meu filho, só para te lembrar um negócio, teve uma tal de pandemia ano passado que varreu até agora, que nem zeraram a contabilidade, só para o número ficar maior, que matou mais ou menos 500 mil pessoas, quase 500 mil pessoas. Ou que já passou, né? 516 mil, 520 mil pessoas. Fecharam cidades, fecharam negócios, turismo acabou. Você está de sacanagem colocar a catástrofe econômica também no colo do governo, sendo que o mundo inteiro teve uma baixa muito maior, inclusive, do que o do Brasil. Previam queda do PIB de 9%, foi 4%, menos 4%. Agora a gente está tendo recuperação, de previsão já de mais 4% para cima, né? Quase 5%. Só para lembrar, a Dilma teve menos 6% sem pandemia em 2 anos. Sem pandemia nenhuma, com tudo a seu favor. Dessa agenda de enfrentamento. Então, eu tenho a impressão que nós estamos longe de ser, digamos, o ideal do que nós temos. Eu concordo muito com o Guimarães, né, que esse é o piso de um processo de enfrentamento, né, essa ameaça militarista e ditatorial que nós temos na parte do nosso país. Ameaça militarista ditatorial? Da onde o cara pega isso? Todo momento a gente vê até o Mourão fazendo algum gesto pro centro-esquerda, com as declarações dele. Com recortes nitidamente fascistas, mas ele é o piso, né? Ele não... Fascismo. Porra, eu vou contar se eles vão percorrer todos os termos clichês que eles sempre utilizam para adjetivar o governo. Sendo que fascismo é justamente o que eles estão fazendo nesse momento. Quem não tomar vacina tá fora. Quem não pensar dessa forma tá fora. Quem não achar o governo genocida tá fora. Isso é fascismo. Não é respeitar o pensamento individual das pessoas. É o teto do que nós necessitamos. E a partir disto, né, é que a gente tem que observar e também prospectar qual é o cenário que nós vamos enfrentar no próximo período. Nós estamos diante, mais do que de certezas, do meu ponto de vista, e eu encerro, nós estamos diante de enormes interrogações. Tem um calendário institucional, que é um calendário de 2022, com a eleição geral no país, para governadores, para presidência, para senadores, deputados federais e estaduais, mas do meu ponto de vista existe uma enorme interrogação sobre a preservação, né, com rigidez deste processo. Quando eu falo preservação, não me refiro aqui simplesmente em dizer que o calendário está mantido, mas é a manutenção das regras, a observância das regras, deste que é um calendário previsto para 2022. E esse calendário só é preservado, a proteção à nossa democracia, ao pouco que resta democracia de Estado de Direito, nós temos Estado de exceção, mas o pouco que resta desse Estado de Direito depende, em larguíssima escala, né, do êxito e do avanço que esse processo de irrupção dessa energia potentíssima que começa a libertar o nosso país, ele consiga não só se consolidar, mas ele avançar ainda mais. Né? Bom, eu vou fazer uma aposta aqui. Eu acho que vocês queimaram a largada. Vou fazer essa aposta aqui.
Essas manifestações, assim, eu tô chutando, né? Não tem conhecimento, não tem nem conhecimento técnico para falar nada sobre isso, não sou cientista político, nada disso e tal. Mas na minha opinião de leigo, vendo assim, né, só acompanhando as informações que vêm saindo, e eu acompanhando há bastante tempo e tal, eu diria que vocês queimaram a largada. Eu acho que isso daí não tem fôlego para aguentar até as vésperas da eleição do ano que vem, entendeu? Porque o que acontece? Primeiro que tudo indica que as coisas vão melhorar em termos de pandemia. Melhorando em termos de pandemia, começa também a liberar, né, as restrições, etc. e tal. E aí, inevitavelmente, a economia também vai ajudar. Entendeu? Então, só isso daí eu acho que já combate um pouco essa ânsia. Acho que vocês não vão ter articulação suficiente para conseguir arrastar isso até o ano que vem. Eu acho que ano que vem a gente vai ver coisa muito mais doida na imprensa. Só que esse ano já está uma coisa over, que pessoas, por exemplo, do Centrão, né, do Centrão, não digo assim, dos isentões, os isentões já estavam, mais ou menos, ficando contra o Bolsonaro e adquirindo aquele antibolsonarismo. Só que com essa CPI se mostrou uma coisa tão esdrúxula, a montagem dos, entre aspas, fatos, né, fatos fabricados e tal, que eles estão mais ou menos voltando para a base, entendeu? Porque realmente as coisas estão muito escancaradas. Então, se vocês escancararem mais ainda, né, toda essa articulação, etc. e tal, aí sim vai perder qualquer resquício de credibilidade ou de aproveitamento do antibolsonarismo. Bom, é um chute que eu estou fazendo, vamos ver se vai se concretizar. Para responder a essa emergência histórica, nós nunca antes enfrentamos as nossas gerações brasileiras, nós já temos uma realidade tão complexa, tão desafiadora e tão dramática como essa que nós estamos enfrentando hoje no nosso país. Muito bem, eu vou passar aqui para o Edu. Antes de só ler uns comentários, a nossa comunidade aqui mandou alguns superchats. O Franklin Paulinho está dizendo que o Jornal Nacional de sábado, dia 3, apresentou a síntese das manifestações, mas fez questão de mostrar que tinha verde e amarelo. A gente vai entrar sobre essa... Vamos entrar. Eu não vi um verde e amarelo, mas vamos acreditar aqui, né, no pessoal da boa fé. Sobre esse tema também da cor, né? A cor da bandeira, das cores da bandeira, aqui no debate. A Priscila Gimenez está dizendo, aqui a CIA já está armando. E o José Assis mandou um superchat para dizer, boa noite a todos, pergunto a vocês, qual a chance do golpe do Fux ser realizado contra Lula e se tem espaço para isso? Eu, particularmente, creio que isso não tem nenhum espaço. Ali foi um factóide, eu acredito. E o Olaí Severo de Oliveira está dizendo, boa noite, Aquiles, Eduardo e conterrâneo Miola. Concordo com os números da manifestação relatada pelo Miola. Havia entre 80 e 90 mil pessoas. Observo que milhares acompanhavam a passeata à distância. Também tem isso, né? As pessoas saíram às ruas, não estavam ali na passeata, mas estavam acompanhando. Agora, um outro tema que eu queria ouvir vocês dois é... Caraca, esses caras estão inovando a cada momento. Agora vão contabilizar também as pessoas que estavam acompanhando a passeata. Que desespero, hein? Tem aí, como pauta principal das manifestações, a abertura do impeachment contra o Bolsonaro. Uma parte da militância de esquerda... Mas vem cá, esse impeachment, esse super impeachment, né, no caso, que foi organizado na semana passada, já não foi engavetado pelo presidente da Câmara? Por que vocês estão falando como se isso ainda estava, sei lá, ainda está vivo o negócio? Defende que não seria o momento de tirar o Bolsonaro devido ao calendário do próprio processo do impeachment, né? Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, se isso tem algum cabimento, se isso tem alguma pertinência, e aproveitando também, entrando nessa questão das bandeiras nacionais, porque realmente, pelas imagens que a gente viu ontem, tinha muito verde e amarelo nas manifestações, né? Tinha muitas pessoas com bandeiras nacionais, camisas verde e amarelo. Isso é uma tentativa de retirar da direita esses símbolos nacionais ou, de alguma medida, tem infiltrações, vamos dizer assim, da centro-direita, por exemplo. Mas, enfim, quero ouvir vocês, começando pelo Eduardo aqui. Aquiles, olha, eu primeiramente eu acho o seguinte, de maneira alguma a gente pode aceitar, encarar o pavilhão nacional aí como uma demonstração de grupo. A bandeira nacional, as cores do Brasil, eu acho que tem que estar presentes. O que não pode é haver uma dissensão de objetivos, né? E não pode haver qualquer tipo de divergência entre a manifestação. Não se pode aceitar que ninguém vá à manifestação para provocar dissenso, não é? Então... Ou melhor, o que ele está falando aqui é o seguinte, isso especialmente para os isentões, né? Tucanos, etc e tal. Ó, vocês podem participar aqui da nossa manifestação, né? Para crescer, para dar mais legitimidade, para parecer que está o Brasil inteiro contra o Bolsonaro, etc e tal. Porém, a pauta é nossa. Ou melhor, se a gente voltar ao governo, a gente vai fazer o que a gente quer. A gente não vai fazer um
meio termo, junto com algumas coisas que vocês querem, etc e tal. Só que os isentões só vão aprender isso na prática, na hora que... Por que acontece? Todo esse ambiente, né, que a gente vê criado pela imprensa, etc e tal, de vez em quando faz a gente raciocinar da seguinte forma: caraca, cara, tá muito difícil, porque eles enchem o saco, e é desgastante, a gente tem que ficar argumentando com nossos amigos, com nossos familiares, a gente perde amigo, perde não sei o que, blá blá blá, blá 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 blá. Só que a estratégia é a seguinte: a gente imaginar o seguinte, cara, quer saber o seguinte? Não, vamos esquecer esse negócio aí, vamos devolver o poder lá para a esquerda, para não ficar essa encheção de saco aqui na imprensa, esse ambiente péssimo, que a gente fica de mau humor, e parece que a gente está num eterno uma eterna queimada da Amazônia, e que realmente está tendo perseguição a gays e negros e não sei o quê, e que o Estado é fascista, é policialesco, e que você não pode mijar fora do pinico, etc e tal. Vamos fazer o seguinte: vamos devolver logo esse poder para a gente viver em paz e conseguir tocar nossas coisas, não perder mais tempo com isso. Só que esse é que é o problema. Se voltar o poder para eles, a gente não vai sentir um alívio. Pode até sentir um alívio momentâneo, né? Que a imprensa vai ficar, né, bajulando, que nem estão fazendo lá com o Biden, né? Bajulando e tal, não sei o quê, blá, 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 missão cumprida, e pá, e graças a Deus, a gente afastou, não sei o que, né? Mas o que eles vão implementar aqui, aí você pode olhar para a Argentina. Não vai voltar e, alívio e tal, não sei o quê. Não, por exemplo, a gente não está indo bem agora, mas por diversos fatores. Com certeza não por causa de medidas, vamos supor assim, do governo, pautas do governo. Não. Uma coisa muito generalizada, globalizada, etc e tal. Não. Só que, assim, mesmo com eles batendo 24 horas, 365 dias por ano, né, criando narrativas esdrúxulas, absurdas, etc e tal, e a gente tendo que se desgastar com isso, a gente vai sofrer menos em termos de medidas que vão ser adotadas do que se eles voltarem ao poder. Se eles voltarem ao poder, é ladeira abaixo. É a Argentina. Não se pode achar o fato de, ao convidarem o PSDB para participar das manifestações, eu acho que já tinha que levar em conta o seguinte: a gente quer crescer ou não quer crescer? Não dá para a gente chegar e falar, olha, queremos ampliar o espectro político que está apoiando esse processo, ou não queremos? Queremos ficar só na esquerda? Eu lembro que a esquerda tem em torno de 120 votos no Congresso, 130 votos na Câmara dos Deputados, por exemplo, 130, eu acho que hoje 120, 130 é o limite. Né? Não é suficiente para nada, muito menos para governar, inclusive, no caso de uma vitória do Lula na eleição. Então a gente tem que entender que esse movimento precisa se ampliar, porque a ameaça que se levanta contra a sociedade brasileira, a ameaça bolsonarista, o custo de um segundo mandato para esse sujeito, a mera cogitação desse desastre, nossa, seria lindo, deveria servir para desarmar os ânimos e levar as pessoas a ter bom senso de que é preciso envidar todos os esforços possíveis para afastá-lo o quanto antes, seja por que meio for. Isso, se as pessoas fossem burras e não lembrassem de tudo que foi feito durante esses 16 anos ou até 25 anos. Mas só que as pessoas lembram porque viveram na pele o que aconteceu, e fora isso agora tem internet que começa a relembrar as coisas. Evidentemente que existe uma crença, da qual eu discordo, de que enfrentar o Bolsonaro em 2022 vai ser bater em cego. Não acho que é isso. Eu acho que esse é um erro grave de avaliação. Ele tem a caneta, né? Ele vai ter muito dinheiro à disposição, né? E como se tudo isso não bastasse, não se sabe como vão funcionar as ameaças que ele tem feito em relação a voto impresso, qual será a ameaça do voto impresso. Bom, vocês, né, que devem seguir esse canal, etc e tal, vocês devem estar completamente desinformados, né, sobre essa medida, né, essa PEC. O que acontece? Na imprensa, e até os ministros, né, do STF, TSE, etc e tal, estão espalhando desinformação sobre como é que vai funcionar isso aqui. Isso aqui não é voto impresso de papelzinho e que você vai lá e escreve seu voto, etc e tal. Não é isso. E ele sabe muito bem disso. Porque ele não é desinformado. Ele é desinformante. Mas ele não é desinformado. Se for desinformado nesse nível, realmente eu tenho vergonha, especialmente pela idade que esse cara tem.
Mas, enfim, o voto vai ser a mesma coisa, digital. Você chega lá, né, votou, clicou e tal, não sei o que, votou, acabou. A contabilização inicial, pelo menos, vai ser na mesma velocidade. Fez tudo ali, tal, não sei o que, mandou lá para a central e tal, não sei o que, saiu o resultado, né? Naquela mesma velocidade que a gente está acostumado, beleza. Só que agora a gente tem a garantia de, se a gente suspeitar que está tendo uma divergência vamos dizer assim, no nosso ambiente real, ou melhor, com as pessoas que a gente lida e tal, não sei o que, e que o resultado foi diferente, a gente pode, aí sim, ter uma recontagem efetiva do impresso do voto, né? Porque quando você digita lá e tal, não sei o que, né, digitalmente, aí imprime o seu comprovante, você não leva, nem toca no comprovante, cai numa urna e fica ali guardado, e aí aí tem algumas questões que ainda estão sendo definidas, mas tem uma questão que é muito interessante, que é o seguinte: a própria sessão vai fazer a contabilização a contabilidade, não sei exatamente como é que se fala, mas enfim, da parte impressa mesmo, né, e vai informar. E aí tem que bater o que está lá que foi lá centralizado, né, para contabilidade e tal, não sei o que, dos votos, com o que tem no impresso. Se bateu, ou se tem uma pequena margem de diferença, de 1%, 2%, passou, ok. Agora, se tem, sei lá, 40% de diferença, aí realmente é complicado. E assim, eu acho que não tem nem tempo, a gente não tem que nem se preocupar com tempo para apuração disso, porque é uma questão extremamente importante e crucial da democracia, e nem dinheiro. Parece que a estimativa é de 2 bilhões. Mas isso aí é pinto. Pô, só o que o governo gastava com imprensa antes do Bolsonaro sair era em torno de 3 bilhões por ano. Com as estatais, de serviços de monopólio como Correios, né, Petrobras, etc. e tal, que pagavam, né, para revistas, para TV, etc. 3 bilhões por ano. 3 bilhões por ano. Certo? Aí o que eles querem construir agora é que vai ser um golpe do bolsonarismo, sendo que a pauta nem era dele exclusivamente, né? O golpe do bolsonarismo por querer mais transparência na urna. Eu não sei nem como começar a comentar isso, mas vamos deixar ele, né, delirar aqui um pouco. Comportamento das Forças Armadas, que não pode ser medido só pelo que dizem os chefes militares. Bom, aqui é o seguinte: se passar aqui vai ser uma questão realmente que a gente vai ter que observar, e aí sim é o único, entre aspas, perigo, né, de acontecer alguma coisa estranha. Por quê? Porque se a PEC for aprovada e por algum motivo qualquer não for implementado, cara, realmente não tem que ter eleição. Não tem que ter eleição. Porque tem que ser cumprido o que foi aprovado no Congresso. Não tem ninguém que possa atropelar isso. TSE, STF, não tem. Porque é função do Congresso. Aí sim a coisa ficaria feia. Né? Porque a cúpula, o alto comando do Exército, ele pode até, num eventual chamamento do Bolsonaro para não aceitar o resultado da eleição, porque que ele vai perder para o Lula? Para o Lula eu tenho certeza que ele perde. O problema é ganhar e levar. Porque vai dizer que teve fraude, ele já disse várias vezes que o Lula só vence na fraude. Ou seja, ele está mandando o seguinte recado: eu não vou aceitar a vitória do Lula. E quando ele fala que ele não vai aceitar a vitória do Lula... Ele não vai aceitar a vitória do Lula se o Congresso aprovar a PEC do voto impresso e, por algum motivo, o voto impresso não for implementado. Aí realmente não tem que aceitar. Porque aí é demais. Aí é demais. Ele está falando dele. Ele, Bolsonaro, ele pode não aceitar o que ele quiser, o que ele não quiser. Ele não é ninguém. Agora, precisa de ver se quando ele fala nele, ele está falando das Forças Armadas. No meu exército, né? No Exército, das Forças Armadas, das polícias, onde ele tem um apoio crescente. Vejam que aqui... Aí realmente, aí a questão fica com a gente. Se a gente vai aceitar ou não. Não é só Forças Armadas. É a população também. Essas manifestações em São Paulo, que teve o vandalismo, é algo que eu conversei com a direção do movimento. Eles falaram que, olha, se tivesse qualquer coisa envolvendo Black Blocs, a gente teria que saber. Esses caras surgiram do nada e começaram a quebrar tudo. Do nada? É tradição. É tradição das manifestações da esquerda terem os Black Blocs justamente para desestabilizar qualquer poder que esteja sendo exercido. Por que você está atuando
se comportando como uma pessoa que não sabe disso. Você sabe disso. Tá? Que isso é algo que depõe contra o movimento, evidentemente. Não é? Assusta Vamos continuar. a sociedade. Assusta os que não são do campo mais à esquerda, que conhecem melhor essa coisa, ou tolera mais essa coisa. Agora tu falou uma coisa, é verdade. Tolerou aqui na esquerda, né? Mas eu acho que essa infiltração também é uma prova de que não dá para brincar com o Bolsonaro, então eu acho que tem que tentar Já está tratando como infiltração do Bolsonaro. É muito absurdo. tirá-lo de qualquer forma, é por impeachment. O Lula ele reagiu de uma forma muito elegante e inteligente a uma agressão do Ciro Gomes, às agressões do Ciro Gomes. O Ciro Gomes disse que o Bolsonaro, depois de insultar o Lula o quanto ele quis, ele disse que o Bolsonaro não vai estar no segundo turno e que ele vai enfrentar, o segundo turno vai se dar entre o Ciro Gomes e o Lula. E a resposta do Lula foi de muita inteligência e de muita elegância. Ele disse, olha, vai ser uma glória para a democracia brasileira se a gente puder disputar, como era uma glória quando ele disputava com Fernando Henrique Cardoso, com José Serra, com Geraldo Alckmin. Só não foi uma glória com o Aécio Neves, porque ele usou o estratagema que o Bolsonaro está querendo usar, o de não aceitar o resultado da eleição. Nós não podemos esquecer que isso já aconteceu no Brasil. A gente lembra das consequências do senhor Aécio Neves não aceitar a eleição, o resultado da eleição de 2014, pedir a recontagem. Não aconteceu absolutamente nada. Não aconteceu absolutamente nada. Pediu a recontagem, o resultado da recontagem. Vamos ver se ele vai falar sobre isso. O resultado da recontagem deu que as urnas são inauditáveis e ficou por isso mesmo. E depois teve um impeachment por outros motivos que o PSDB nem estava à frente do impeachment. Foi uma traição do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi traído pelo PT, né, pela Dilma, que não queria colocar os votos do PT lá a favor dele no Conselho de Ética, e ele meteu o impeachment lá e a pressão das ruas estava muito gigante. É isso, acabou, não tem mistério nenhum. Houve quase que um levante no Congresso, criar aquele clima que foi levando a Dilma Rousseff de roldão e... Não teve nada de levante no Congresso, o Congresso estava todo comprado, seu desonesto. Todo comprado. O levante foi das ruas. Inclusive pelas manifestações que foram organizadas inicialmente aqui em São Paulo, em 2013, 20 centavos. Só que pegou um embalo que vocês não previam, porque tinha muita coisa errada ao mesmo tempo. Isso estava sendo sentido na vida das pessoas, só isso. Não teve nada de esquisito no Congresso em relação a atrito. O que teve foi essa traição entre o Eduardo Cunha e a Dilma. Desembocou onde a gente está. Então, a resposta do Lula, eu acho que foi muito elegante, foi muito importante dizer que é isso, ele tem que estar preparado para ganhar de qualquer um. Candidato, isso eu já ouvi do Lula várias vezes, eu venho entrevistando o Lula desde 2010, lá no Palácio Planalto. Ele já disse 1 bilhão de vezes que adversário, quem quer ganhar não pode escolher adversário. E ele já demonstrou condição de derrotar qualquer um, porque ele derrotou todos de 2003 para cá. Seja como candidato direto, seja como apoiador, como grande eleitor. Só esqueceu de falar que até ele ganhar, ou melhor, de, sei lá, 89 até 2003 ou 2002, sei lá o quê, ele perdeu de todos, né? Ele perdeu acho que 2 ou 3 vezes. Fernando Henrique Cardoso 2 vezes e o Collor. Aí, meu filho, com o Congresso comprado, depois é mole, né? Com toda a estrutura armada, 40 bilhões da Petrobras, só da Petrobras. Ainda teve o BNDES, ainda teve o Eletrolão, que não foi nem adiante, diversos outros escândalos que foram interrompidos, né? Investigação e punição, etc e tal. Aí é moleza. A estimativa é de 500 bilhões, quase 1 trilhão, quase 1/4 do PIB brasileiro por ano. 1/5, de repente. Aí é moleza, né? Pegar a eleição, eleger um poste, eleger qualquer coisa e tal. Boom das commodities, né? Entre 2000, não sei se foi 2004, de repente 2004 a 2008, alguma coisa assim. Teve um boom das commodities também que ajudou a economia sem fazer esforço. Aí é mole, né? Quero ver enfrentar uma pandemia dessa. Com todo mundo contra. Com a imprensa desinformando sobre as coisas que tem que ser feitas, com lobby de Big Techs e Big Pharma. Aí é o que eu quero ver. Então eu acho que a questão não é essa, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o Ciro Gomes, se vai ser o Amoedo, sei lá quem vai ser o adversário. Eu digo para vocês o seguinte, eu tenho uma outra visão aqui, eu sou entusiasta da volta do Lula. Eu digo para vocês o seguinte, há um diferencial no Lula em relação aos adversários,
que é o seguinte: quando você fala em Ciro Gomes, só existem 2 candidatos a presidente que as pessoas sabem o que vão fazer se vencerem a eleição: Lula e Bolsonaro. Para simplificar, eu acho que isso explica onde eu quero chegar, né? Então, o Lula, ele tem algo que ele disse antes de ser preso e que muitos talvez não tenham levado a sério. O problema é o seguinte: as pessoas, quando pensam no Lula, elas pensam no passado delas, no que aconteceu na vida delas. Isso é verdade. Isso. Então, entre fazer uma escolha muito difícil em 2018, em 2022, as pessoas podem optar por aquilo que elas conhecem e que deu certo. E a gente sabe o que é, porque nesse ponto ele tem um ponto importante. Realmente é vamos dizer assim, uma memória afetiva, por conta até dessas coisas que eu falei e tal. Foi um momento onde muitas pessoas tiveram uma boa vida nesse período, né? Na minha opinião, pouquíssimo em relação às vamos dizer assim, as políticas que ele estava implementando, mas muito em função justamente do potencial do Brasil e que estava explorando nós todos, né? Como sociedade e tal, que a gente tinha um pouquinho menos de peso dos impostos, porque esses impostos também aumentaram muito, o imposto generalizado, vamos dizer assim, né? Parece que saiu, sei lá, no meio dos anos 90, acho que era em torno de 25%, e quando o Lula deixou o poder, ou a Dilma deixou o poder, estava em torno de 35%, 40%. Cara, isso daí foi tudo o governo dele que foi colocando. E isso daí vai sufocando, especialmente a classe média, né? Sufoca todo mundo, até o menos favorecido sente até mais, né? Sente até mais, entendeu? Porque, vamos supor, 10% para ele é uma outra contabilidade do que 10% para a classe média, entendeu? Bom, então, mas aí realmente, nessa eleição a gente vai ver se a lembrança, ou melhor, porque agora a gente tem internet, certo? Naquela época a gente não tinha, etc e tal, né? Então o que acontece? A internet, na minha opinião, né, as redes sociais, etc e tal, não exatamente, né, Twitter, né, Facebook, o YouTube, essas coisas, porque estão censurando bastante. Mas eu digo assim, a rede descentralizada de informação. O que é a rede descentralizada de informação? WhatsApp, Telegram, tal, não sei o que, tarará. Isso aí, eu acho que vai ter um papel fundamental nessa eleição, ou melhor, se a gente conseguir criar uma rede em que a gente consiga lembrar das coisas que foram, né, feitas, né, durante a roubalheira, etc e tal, aí os fatos vão vencer a emoção, entendeu? O mandato do Lula terminou com a aprovação de 87%. Verdade. Então você pode fazer o que você quiser, você não tem como sequestrar a memória das pessoas. Não sei se era aprovação, na verdade. Não me lembro exatamente, mas era realmente muito alto. Eu não sei se isso aí era, tipo assim, bom e ótimo, entendeu? E regular junto, de repente. Acho que era isso, era regular, bom e ótimo junto, aí dava 87%. Talvez era isso. E claro, né? Essa é a manchete, que é espalhada para tudo quanto é lugar, né? Bom, vamos continuar. Se fosse, vamos supor, se fosse o Bolsonaro, né, com esses mesmos números, aí ia falar, não, 50% de bom e ótimo. Ia deixar o regular de lado, entendeu? Mas a gente já tá ligado. Né? Aí tem uma nota do PSDB, o PSDB não participou institucionalmente da manifestação de... Exatamente, você falou sobre essa questão do PSDB de ter convidado, né? E aí isso gerou vou passar para o Miola comentar também, mas isso gerou uma discordância entre as instâncias do PSDB nacional e municipal, porque o diretório nacional, agora na pessoa do Bruno Araújo, presidente, divulgou essa nota aqui pelo Twitter, dizendo que institucionalmente o partido não participou. É como fosse assim, olha, quem foi por conta própria, não foi com a chancela do PSDB para essas manifestações. Né? Lembrando que o PSDB vota com a agenda política e econômica do Bolsonaro no Congresso desde o início do governo. E aí, o presidente do diretório municipal do PSDB, o Fernando Alfredo, rebateu essa nota dizendo que era um erro classificar o incidente que aconteceu com militantes do PCO como uma questão generalizada de intolerância dentro da esquerda. Defendeu que é preciso uma união das forças democráticas para retirar Jair Bolsonaro, e disse uma frase que eu achei importante, dizendo que ele disse o seguinte, o Fernando Alfredo, abre aspas, eu prefiro ir para a rua apanhar do que ficar em gabinete emitindo nota pelo Twitter. Então, tem essa briga aí dentro do ninho. Eu queria comentar isso rapidamente, e depois passar para o Miola. É muito rápido, tá? O que eu acho é o seguinte, como em vários outros pontos do espectro político, já se sabe
qual vai ser a disputa para 2022. O PSDB, em grande parte, que a banda do Fernando Henrique Cardoso já entendeu, já até deu declarações de que não vai ter muita opção, né? Essa coisa de terceira via, não se constrói essa terceira via como eles estão achando que vão construir, né? Vai ter que comer muito arroz com feijão para tirar o Bolsonaro. Cara, essa questão aí da terceira via, assim, ele pode até estar falando um pouco de verdade, mas a questão é a seguinte: eu ainda tenho uma impressão, e assim, isso aí na verdade não é nenhuma boa notícia para os lulistas, não, tá? Eu tenho uma impressão que o Moro tá quietinho e na véspera vai mudar de ideia. Vamos dizer assim. Eu acho que ele já tem a ideia dele já feita já há muito tempo. Mas eu acho que ele vai, na véspera, ele vai mudar de ideia. Então, quer dizer, o que acontece? Ele não sendo muito entre aspas, né, um pré-candidato agora, ninguém tá. Cara, todo mundo esqueceu o Moro. Cara, o Moro é um gênio. O Moro é um gênio. Teoria dos jogos, aquele cara ali domina a teoria dos jogos. Domina, como ninguém que eu vi. O cara é sinistro. O que acontece? Se ele fosse já pré-candidato agora tentando, sabe, articular uma frente ampla e não sei o quê, blá, 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 o que ia acontecer? Cara, canhões iam ser mirados para ele. Por quê? Porque corre um risco sério, se os isentões forem massa no Moro, corre um risco sério do Lula ficar de fora. Então, o que ele percebeu? De repente, ele realmente nem vai disputar. Tá? Ou então vai disputar Senado, alguma coisa assim. Mas o que ele percebeu? Mesmo se ele for disputar a presidência, vou ficar quietinho aqui, vou fingir que nada está acontecendo, vou ficar aqui trabalhando na empresa aqui, mega milionário, caramba, não sei o que, reunindo meu dinheiro, que não está errado, né? Com o conhecimento que ele tem, gabarito que ele tem, com a reputação que ele tem, né? E chegando na véspera, tipo, um dia antes do prazo final de inscrição, né? De definição, né, de candidatura, etc. Porque, assim, Podemos está com portas abertas para ele. Novo está com portas abertas. Entendeu? A hora que ele quiser chegar em um desses dois partidos, na hora dar ali a fichinha lá da presidência para ele. E aí, cara, vai ser muito em cima para conseguir construir uma artilharia para minar a candidatura dele e alguém de esquerda entrar. Entendeu? Então, vocês não estão atentos a isso, porque vocês vivem numa Disneyland, etc e tal, vocês, né, vivem em outra realidade completamente delirante, mas o meu chute, baseado também em nada, é isso. E o Lula no segundo turno. Já tem gente no Congresso pensando em mudar todo o sistema eleitoral para fazer um segundo turno com 3. Então, na verdade, isso é perda de tempo. Era só isso que eu queria dizer, mas eu concordo com essa avaliação. Cara, essa aí eu não sabia, não. Um segundo turno com 3, essa aí pra mim é informação. Essa foi a única informação válida pra mim que eu tô recebendo aqui durante essa live aqui deles, esse vídeo aqui deles. De que não se pode usar aquele incidente do PCO como uma prova de que a esquerda é intolerante, e eu vejo Não, aquele exemplo do PCO, na verdade, não é a prova que a esquerda é intolerante. A gente já teve diversas outras provas. Já é alguma coisa incontestável que a esquerda é intolerante, fascista, inclusive. Né? Aquilo ali foi apenas uma cereja no bolo, entendeu? Porque aí já chega às vias de fato, etc e tal, então fica mais plástico, vamos dizer assim, mais ilustrativo. Com os olhos, todas as aproximações possíveis nesse momento. É isso. Viola, como é que você viu essa? Sim, aproveitar todos os ingênuos. Traduzindo essa frase aqui dele. Você acha também a questão das bandeiras, né, das cores nacionais, queria que você comentasse. Eu acho, assim, muito rapidamente, para não repetir o que o Maris comentou, o episódio envolvendo o conflito, né, escaramuças dos militantes, PCO e PSDBista, é isso mesmo. Eu acho que tem um requerimento da segurança, né, dessas iniciativas que ela está ampliada enormemente. O risco da infiltração, né, ele é imenso. Nós estamos tratando aqui com adversários que são super especializados, ele tem inclusive instrumentos, né, de inteligência, de contra-inteligência, né, e de infiltração e de promoção de guerras psicológicas, guerras informacionais, que são elementos vinculados às Forças Armadas, né, e agentes do governo, que é um governo policialesco, de um Estado policial que nós vivemos. Sim. Por isso que a gente está vendo a todo momento decisões do STF soltando bandidos em massa. É só por isso. Assim, bandidos de alto escalão e de baixo escalão também.
importantíssimo, né, que esse processo ele passe a incorporar. Da mesma maneira que o Lula, né, eu tenho comentado isso com uma certa obsessão, né, que os militares admitem Lula em duas hipóteses: inelegível, que já não é o caso, ele é elegível, né, ele perdeu aquela condição que havia sido fraudada, né, através da Lava Jato. Mentira. Ou morto, né, são as duas hipóteses que os militares admitem Lula. Então, a segurança... Como? Da mesma maneira que o Lula, né, eu tenho comentado isso com uma certa obsessão, né, que os militares admitem Lula em duas hipóteses: inelegível, que já não é o caso, ele é elegível, né, ele perdeu aquela condição que havia sido fraudada, né, através da Lava Jato, ou morto, né, são as duas hipóteses que os militares admitem Lula. Então, o requerimento de segurança ele vale de maneira geral, né, para esse processo, vale de maneira geral para o conjunto das lideranças nacionais, políticos, né, dirigentes, etc., mas vale sobretudo para, né, a figura do Lula. Eu queria, assim, com o risco, inclusive, de talvez assim, gerar algum tipo de frustração de expectativas, né? Eu queria evocar, primeiro, para analisar esse processo, que a gente busca um parentesco histórico da realidade que nós estamos vivendo hoje no país, com o que aconteceu no século passado, mais precisamente entre os anos, no final dos anos 1920 e 1930, né, que era o ascenso do nazifascismo na Europa, né? E lá se estabeleceu, né, um enorme debate no interior da então nascente Terceira Internacional, a Internacional Comunista, entre os setores vinculados, né, ao Kremlin, a Stalin, e a oposição de esquerda ao regime soviético, liderado pelo Trotsky. Duas teses que se confrontaram. Havia uma tese, não é, que era defendida pelo Stalin, que dizia que os comunistas não deveriam se aliar, né, à social-democracia alemã para enfrentar Hitler, porque a social-democracia era irmã siamesa do nacional-socialismo, do hitlerismo, né? E o Trotsky, contrariamente a isso, ele defendia uma outra ideia, que é necessário se unir, inclusive, até com o diabo, se for necessário, para conter o fascismo, né? E isso significava, inclusive, né, uma aliança prioritária com a social-democracia, porque a social-democracia, por mais contradições programáticas que ela pudesse ter com a Internacional Comunista, com o Partido Comunista Alemão, mas a social-democracia, ela poderia ser o fator de contenção do ascenso nazista na Alemanha e ter um mínimo de compromisso com uma plataforma democrática que permitisse, inclusive, esta confrontação ideológica dentro do país, né? Esse era o debate dos anos 20 e 30, a gente sabe a resultado disso, que finalmente o Stalin, durante a Segunda Guerra, ele conseguiu reverter uma situação e... Cara, só tem um detalhe que você não está comentando. Quem está sendo oprimido aqui não são vocês. Vocês simplesmente perderam voto. Isso não é opressão. Isso é incompetência. Incompetência e, na verdade, canalice. Por tudo que a esquerda, quer dizer, eu estou usando a esquerda, mas não é a esquerda. São bandidos que se aproveitaram da ideologia, né? E da boa fé das pessoas, né? Porque meus pais eram todos de esquerda. Hoje em dia não, né? Eles também não são tão, né, ingênuos assim. Vou usar sempre essa palavra. Mas enfim, porque vocês não estão sendo oprimidos. Vocês não estão sendo oprimidos pelo Estado, vocês não estão sendo oprimidos pela justiça, muito pelo contrário, inclusive. A justiça só beneficia tudo que vocês pedem, né? Quem manda hoje aqui no país é o STF, com o gatilho da Rede, por exemplo, que tem 3 parlamentares no Congresso inteiro, certo? Coloca qualquer ação lá e, cara, é só fazer um levantamento das ações, do percentual de ações que são aceitas no STF, vindos da Rede, aceitas e assim, dando decisão favorável, no caso. Vê o percentual e compara com o restante, para ver como é que é a história. Então vocês estão mandando ainda nas instituições. Vocês não tem nenhum... as redes sociais, né, de repente tem um ou outro, né, vídeo que de repente cai por algum motivo, etc. e tal, mas, cara, não tem nem comparação com o que está acontecendo na direita e os conservadores. Nem comparação. Esses sim estão sendo oprimidos. Lutando muito contra a maré, remando muito contra a maré. E tentando conseguir ainda fazer com que as ideias não sejam destruídas pela máquina de triturar reputações e construir narrativas que vocês ainda têm. Derrotou o nazismo, e aí o Exército Vermelho da União Soviética tem um papel fundamental, né, nos desígnios da humanidade. Em segundo lugar, eu faria, digamos, não um parentesco histórico, mas uma memória histórica mais recente do nosso país, em momentos que nos convocam para ter uma perspectiva mais aberta, né, do ponto de vista da exigência que nós temos para conter o fascismo e preservar o mínimo, eu falo aqui o mínimo do que ainda temos de Estado de Direito e democracia no nosso país, que é o que aconteceu nas campanhas da eleição, na campanha pelas diretas já em 83 e 84. Nos estertores do regime militar, aquilo foi um processo fundamental para garantir que aquela transição lenta, gradual e segura, ela finalmente se consumasse e nós tivéssemos o fim daquela
aquele ciclo de terror implantado pela ditadura em 1964, que durou até 1985. Pois bem, aquela campanha magnífica das eleições diretas em 83 e 84, que ela começou quase como de maneira clandestina, que os meios de comunicação sequer divulgavam, a Globo finalmente se rendeu, né, àquela avalanche, né, que estava popular, que estava nas ruas, e se viu obrigada a botar nas suas manchetes, seus noticiários, Jornal Nacional, aquilo que era uma evidência das ruas. Exatamente assim como aconteceu com a Lava Jato. Ela só começou a divulgar a Lava Jato é porque hoje em dia todo mundo esquece, mas isso aí eu acompanhei dia após dia. Só começou a divulgar a Lava Jato, a corrupção sistêmica que estava sendo desvendada pela operação, as pessoas sendo presas, etc. e tal, porque não tinha mais como. Começou a falar o nome do Lula porque não tinha mais como, já estava ficando feia para ela. Então, quer dizer, a Globo, na verdade, ela está sempre, quer dizer, estava, né? Hoje em dia não, hoje em dia ela tem total liberdade porque não recebe mais dinheiro do governo. Mas, enfim, quando recebia muito dinheiro de todos os governos anteriores, ela estava sempre, entre aspas, apoiando de certa forma, dando uma pincelada aqui, outra pincelada ali de crítica, então, mas de maneira geral, nunca pegando pesado. Porque recebia muito dinheiro do governo. E aí não poderia colocar em risco, né? Então só começou a falar no nome do Lula quando não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Antagonista cresceu em cima disso. Porque era o único que divulgava. E estava sendo realmente desvendado uma coisa histórica ali. É um sentimento incontível, é uma tomada de consciência que abarcava não só os partidos da esquerda, muitos deles estavam recém-legalizados depois do fim da ditadura, como o caso dos PCs, né, o PCdoB e o Partidão, o PC Comunista Brasileiro, e um partido emergente da esquerda que se tornou o partido hegemônico, que era o PT. Meu filho, só que naquela época, o que acontece? Vocês nunca tinham estado no poder e nunca tinham comprovado o desastre que é vocês no poder. Vocês, que eu digo novamente, não é a esquerda generalizada, é a máfia, que esse sim tem as possibilidades de realmente governar e estar no poder. Porque a esquerda que, teoricamente, seria uma esquerda, vamos dizer assim, uma esquerda decente, esses são suprimidos por vocês. Como a Heloísa Helena da vida, um Cristóvão Buarque, coisas nesse sentido, né? Agora, os mafiosos, esses aí já provaram. Já provaram que eles são capazes de fazer. E a gente não esquece, a gente sempre relembra, se alguém esquecer. Mas também abarcava outros setores de lideranças liberais, de direita, de centro do nosso país. Lá estavam, por exemplo, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, juntamente com Lula, com Roberto Freire, que ainda era de esquerda, era do PC do Partidão, presidente. Cara, praticamente todos esses aí que você falou são de esquerda. Não tente enganar as pessoas mais. A gente já sabe. E assim foi o Teotônio Vilela, que foi o autor o Teotônio Vilela, que foi um grande artífice dessa iniciativa no meio liberal brasileiro da época, né? O próprio Dante de Oliveira, que foi o autor da emenda das diretas já para o Congresso, etc. Então, ali se conformava um amplíssimo espectro. E aquela unidade que foi necessária naquele momento, que era a consigna, digamos assim, que o Trotsky defendia lá nos anos 20 e 30, a chamada consigna de marchar, golpear juntos, mas marchar separados, ou seja, todos nós estamos juntos para golpear, para interromper, para assustar esse processo, mas cada um marcha, né, com a sua identidade programática e ideológica própria. Isso se expressou 4 anos depois, a eleição direta não saiu, foi a eleição no Congresso do Tancredo Neves, naquele arranjo, né, da transição conservadora, né, que foi um arranjo que dentro do Congresso as diretas já não teve a força para convencer a maioria para aprovar a emenda das diretas para vigorar a partir de 85. Então nós tivemos a primeira eleição de 89, onde se apresentaram, se eu não estou equivocado, 14 candidatos. Ou seja, todo esse espectro que estava unido num único propósito, que era o propósito de enterrar a ditadura militar, ele se dispersou na forma de uma possibilidade de se expressar programaticamente na sociedade com identidade própria, com a sua nitidez programática e ideológica. Então, acho que nós estamos num momento, se eu puder fazer essas duas analogias entre o que foi o processo histórico da emergência do nazifascismo na Europa e o que foi a campanha, que a nossa memória... Eu acho que é eu acho que é um fenômeno completamente diferente. O que a gente está vendo aqui é uma atuação de uma rede extremamente bem organizada, uma grande parte por má fé, outra grande parte por intoxicação ideológica. E uma outra parte ainda por uma... também uma intoxicação ideológica, mas não é exatamente ideológica, é de narrativa. Porque o antibolsonarismo realmente foi construído e pegou em muita gente. Muita gente que eu digo assim, dos isentões, claro, né? Nenhum apoiador raiz
do Bolsonaro, pelo menos, ou um olavista e tal, não sei o quê, não vai nunca comprar uma narrativa dessas, porque vai analisar os fatos, ao invés de ir pela emoção de um sonzinho do, sei lá, Jornal Nacional, fúnebre, e começando a construir aquela ideia ali dentro de você, etc e tal, para depois você, sabe, concordar com tudo que eles não falam. Não. Então, quer dizer, é um outro fenômeno. Ainda tem as big techs ainda que entram no jogo, e tem muito dinheiro envolvido, né? Dinheiro, inclusive, muito entre aspas, oficial, que são os fundos dos partidos, né? Então é um fenômeno completamente diferente, não tem nada a ver. Isso é uma coisa completamente fabricada. Lá poderia ter alguma coisa de orgânico nessas duas situações que você falou. Mas aqui não, aqui é muito. Você também não tem nem tanto conhecimento para saber se alguma coisa lá também foi fabricada. A essa altura do campeonato também não posso, nem descarta essa hipótese. A mais recente no Brasil, né, da luta pelas diretas já, eu diria que esse é um requerimento fundamental. Se nós não tivermos hoje uma capacidade, né, de mobilizar e ampliar enormemente, mas enormemente, contingentes não necessariamente da esquerda do campo progressista, né, do ativismo revolucionário, nós temos que incorporar setores de centro, nós temos que incorporar setores da centro-direita e setores da direita, aqueles que mantêm algum compromisso em evitar, impedir a escalada militar e fascista do nosso país. Esse foi o desafio. Isso não desnaturaliza os campos da esquerda, do progressismo brasileiro. Pelo contrário, viabiliza operar a política que é fundamental para o período. Só numa democracia. Não, meu filho, você só está assim com toda essa boa vontade e tolerância porque é a única forma. Não é porque você sabe, tem um intelecto, né, acima de todo mundo para entender as diferenças. Não, é porque se vocês não fizerem isso, aí mesmo que nunca vai voltar ao poder. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só que, assim, uma grande parte da população não compra mais essa cantilena. Tem alguns desavisados que ainda compram, especialmente os mais novos, tipo um Kim Kataguiri da vida, que estava tirando fotinho com o bando todo da esquerda. Entendeu? Então ali é perigo. Ali você consegue. Agora também levar um Kim Kataguiri, um Mamãe Falei da Vida, hoje em dia, eu nem faço mais questão de estar ao lado desses caras. Só garantindo as condições mínimas de coexistência institucional no nosso país, nós podemos divergir. Do contrário, nem isso nós teremos as possibilidades. Então, do meu ponto de vista, eu acho muito bom que tenha a bandeira verde e amarela, por várias razões. Tem muito militante, ativista, progressista, de esquerda, que entendeu que, bom, a bandeira verde e amarela é a bandeira do país, não é a bandeira da extrema-direita, é a bandeira do país, e resolveu se uniformizar com a bandeira brasileira. Esteve ontem. Teve gente da direita que esteve no país, ninguém, nessas manifestações, ninguém da extrema-direita esteve. Ninguém que concorda com o governo Bolsonaro ou com projetos militares esteve lá. Mas estava também uniformizado com a bandeira do Brasil. Eu, particularmente, tenho uma crítica a isso, porque a bandeira brasileira ela provém ainda do projeto imperial, ela é um símbolo colonial do país. Né? Ela tem a expressão do império europeu, austríaco e português, e o losango é um símbolo, é uma homenagem ao Napoleão. Né? Então, do meu ponto de vista, é um símbolo que tem que ser, que um projeto bem colonial do país tem que... Maneiro, sabe o que é? É a bandeira vermelha, com a foice e o martelo, que foi responsável por mais de 78 milhões de mortes nos regimes. Isso aí é maneiro. 78, tô falando só de um lugar que vocês sabem qual é. Se contabilizar os outros, então, passa de 100 milhões. Esse aí é maneiraço. Por esse símbolo. O Brasil não é verde e amarelo, o Brasil é outra coisa. Verde e amarelo é os campos lá de Augsburg. Inclusive, o Brasil é vermelho, né? Isso, o Brasil é Brasília, né? Brasa, né? Brasília. Então, mas eu concluo, para não me estender muito aqui, que eu acho que eu acabei falando demais, mas eu concluo, né, dizendo que nós temos que ter uma hierarquia, né, na conjuntura. Se nós não dominarmos o que está acontecendo, e nós estamos diante de um governo, que é um governo militar, que é comandado por militares, e que tem um componente dessa peça de governo militar, que é o Bolsonaro, se nós entendermos que existe uma dinâmica de um projeto de dominação, um projeto de poder, que ele está alicerçado em fatores que transcendem em muito o que nós conhecíamos, o que nós entendemos por ser democracia, e não lançarmos mão do máximo de dispositivos capazes de deter esse processo e interromper ele o quanto antes, eu acho que nós estamos muito mal posicionados. Portanto, do meu ponto de vista, impedir, eu não ouço ninguém, institucionalmente falando, de organizações, de partidos políticos, que tenha dito que é preferível deixar o Bolsonaro correndo livre no campo até 2022. Eu acho que é um compromisso, e mesmo que façam isso vai ser atropelado pela realidade das bases desses partidos que estão na rua.
Se as lideranças quiserem imaginar algo do estilo de dizer, nós vamos planejar que o Bolsonaro vai ficar até 22, pode ser uma barbada com ele, o que é um equívoco, mas as bases desses partidos, dessas organizações, estão na rua. Querem o fim do Bolsonaro já, impeachment já. E eu acho que impeachment já é uma palavra de ordem, que ela sintetiza um entendimento sobre o que está acontecendo no nosso país, do ponto de vista da barbárie que nós estamos enfrentando, mas, em segundo lugar, ele também significa... Em nenhum momento, já tem 40 minutos, né? Barbárie, o cara não sei o quê. Em nenhum momento eles tocaram no assunto principal desses últimos 2 anos, que é a pandemia ter vindo de um vírus que se originou em outro país. Em nenhum momento. Esse pessoal tá com um problema psíquico muito grave, muito grave. Um debilitamento do projeto de dominação, o projeto de poder dos militares. Porque os militares têm no Bolsonaro, o problema dos militares descartar o Bolsonaro agora, do meu ponto de vista, pode ser vários, mas um deles, ou 2 deles, primeiro, o Bolsonaro é imponderável o que o Bolsonaro poderia fazer com a sua base explosiva. Né? Cara, não viaja. Não viaja. Acho que não passa por nenhum momento, passa pela cabeça deles que é o seguinte, pô, de repente os militares estão apoiando ainda o Bolsonaro porque eles estão vendo uma realidade completamente diferente das que vocês estão construindo como narrativa, como versão, como forjar uma outra realidade, como incutir uma ideia na cabeça das pessoas. Será que já parou para pensar sobre isso? Que de repente é esse motivo? Na verdade, você sabe que esse é o motivo. Mas agora você está construindo uma versão para justificar por que os militares estão apoiando o Bolsonaro ainda. Eles querem que você acredite que o Bolsonaro manda na base dele. Se vocês saíssem um pouco da bolha de vocês e entrassem na bolha do bolsonarismo no Twitter, vocês iam ver que o apelido dele é Frouxonaro. Porque não fez nada do que a gente esperava que ele fizesse. E caiu muito, inclusive, com a indicação do ministro do STF, que foi uma tremenda decepção, inclusive com as decisões que ele tem realizado. Né? Então é o seguinte, se o Bolsonaro mijar fora do pinico com a gente, ele também está fora da nossa militância. Mas só que o lance é que ele, assim, dentro das limitações dele, ele realmente tem agido conforme a gente esperava. Mas realmente tem muitas limitações e a gente tem uma compreensão, porque a gente não é ingênuo. Congrega milícias legais, né, que são os oficiais das Forças Armadas hiperpolitizados, né, e ideologizados, né, as polícias militares. Né. Ideologizado, cara, esse cara nunca frequentou um Twitter de apoiador do Bolsonaro. A gente critica justamente as Forças Armadas por eles serem isentões. E quando fica do lado de alguém, fica do lado de alguma bandeira esquerdista. Ideologizado é alguma coisa que eles realmente não são. E também as milícias ilegais, fortemente armados, além de outros setores sociais, clubes de caça e tiro, latifundiários, fazendeiros, que estão armados até os dentes. Né? Cara, isso não são grupos do Bolsonaro. Isso são grupos que, por diversas características, estão sendo... se identificam com as bandeiras e as pautas que a gente elegeu e que, mal ou bem, aos trancos e barrancos, estão sendo implementadas pelo Bolsonaro. Agora faz o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos dizer que amanhã o Bolsonaro chega assim e fale assim, ó, não, eu pensei melhor, acho que eu sou contra as armas agora. Vamos ver o que acontece com a popularidade dele e com a base dele. Vamos ver. E aí vocês vão ver se a popularidade dele é por causa da confluência de pensamentos e vontades com a maioria da população, ou se é porque ele tem domínio das nossas consciências. De classe média alta, totalmente armado. Ele, conforme todo mundo disse, eu acho que isso talvez atemoriza um pouco os comandantes militares. Em segundo lugar, é porque um eventual afastamento imediato do
Bolsonaro, poderá colocar em risco a possibilidade deles conter o único ativo eleitoral que eles conseguem ter. Eles não têm líderes populares. O líder popular deles é o Bolsonaro. Portanto, se eles perdem essa liderança imediatamente, a tendência... Olha, a gente está formando diversos líderes, porque vocês não, né? Vocês ficam na bolha de vocês. Mas a gente está formando, nesse momento, diversos líderes. Tem diversos líderes sendo formados. E essa na verdade, é outra ilusão de vocês. Vocês acham o seguinte, se a gente destruir o Bolsonaro, a gente retorna ao poder. Não, tem uma fila de gente que a direita apoia e colocaria no poder. Especialmente se for contra o Lula. Não tenham essa ilusão. É que se hoje já existe uma polarização, que ela é uma polarização muito assimétrica, em que o Lula pode vencer a eleição no primeiro turno, um eventual afastamento do Bolsonaro e a retirada da sua capacidade de iniciativa política para verbalizar do ponto de vista da extrema-direita esse projeto, né, de barbárie, autoritário e fascista, ele faz com que a sua base ideológica, né, ela fique sem a sua sentinela. Toda vez que ele falar barbárie, fascista, etc e tal, eu vou falar... Vocês querem a volta do projeto de roubalheira e esse sim genocida que construiu diversos estádios e deixou hospitais e assistência pública de lado, e agora a gente está sofrendo sérias consequências em função disso. E aí eu vou sempre que você citar isso aqui, eu vou dar uma pausa e vou falar esses termos para vocês entenderem. Porque, na verdade, até os termos que eu estou utilizando, esses sim são reais. O que vocês estão utilizando é narrativa pura. E poderá levar a uma pulverização desses votos que o Bolsonaro tem, muitos deles podem, inclusive, migrar, né, para um campo popular e democrático do nosso país. Mas eu acho, me perdoem, eu sei que é um assertivo, mas esse tema, digamos assim, e não se trata aqui de uma unidade programática, né, se trata aqui de uma unidade histórica, né, e estratégica em torno de um objetivo. E a eleição, cada um se apresenta com a sua nitidez, sua identidade, né, programática própria. Essa é a minha opinião sobre esse momento. Muito bem. Eu vou passar aqui uma outra questão para a gente debater. Antes, só queria agradecer aqui a todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Reforçar o pedido de likes nessa transmissão, as inscrições na TV 247. Também, se você quiser nos apoiar financeiramente, você pode se tornar membro ou membra aqui, ou ainda fazer um Pix nessa chave que está aparecendo aí na tela. pix@brasil247.com.br. Tem vários superchats aqui. Queria agradecer a todo mundo que está nos apoiando por superchats. Vou ler agora alguns, quer dizer, os que chegaram, né? A Inês Lopes está dizendo: Miola e Eduardo, dois gigantes. Miola, me adiciona aqui no Facebook. A Tatiana Cavalcante, nova membro do canal. Tatiana, muito obrigado pelo seu apoio aqui na comunidade 247. Sobre a questão das cores da bandeira, a Priscila Gimenez mandou um superchat para dizer que foi de verde e amarela e é de esquerda, né? Obrigado aqui também. O Cláudio Alves mandou um superchat para dizer: não se pode usar as cores nacionais pela simples razão de que elas não existem. O verde é a cor da casa de Bragança, de Pedro I, e o amarelo é a cor da casa de Habsburgo, da Imperatriz Leopoldina. Eu acho que independente disso, as cores nacionais existem, né? Elas precisam ser, vamos dizer assim, reconfiguradas. A Maria do Socorro está nos pedindo aqui. Reconfigurar, vou entrar. Vamos voltar ao poder e mudar a bandeira do Brasil. Essa vai ser demais. Sugiro o vermelho. O vermelho que não é de sangue, hein? Dos 100 milhões de mortes. Para lembrar que hoje é o último dia para votar no Prêmio Comunix, para votar nos nossos representantes do 247 que estão concorrendo ao Prêmio Comunix, o Leonardo Atush, a Tereza Cruvinel e o Joaquim de Carvalho. Então, se você puder entrar lá no site Comunix e votar nas categorias nas quais o Atush, a Tereza Cruvinel e o Joaquim estão concorrendo, a gente agradece. Hoje é o último dia. Obrigado aqui pela lembrança, Maria. Quem mais? Deixa eu pegar aqui. Voltando aqui, a Priscila Gimenez mandou um outro superchat para dizer: as milícias e parte da polícia não vão deixar o Lula assumir. Quero ouvir vocês sobre isso, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa mais. E ela mandou um outro superchat para dizer que o Eduardo Leite é a tramóia da vez, falando ainda sobre a questão do PSDB. A Almeriz Píndula, que é a nossa membro aqui da comunidade 247, mandou um superchat para dizer: quero saber a opinião do Miola sobre esses movimentos do Eduardo Leite, abrindo questões pessoais e o que tem de estratégia nisso para a eleição. Inclusive com a apoio da Globo, né, que promoveu essa revelação sobre a sua orientação sexual. A Maria de Barros está mandando um superchat aqui para dizer: boa noite, nação 247, aqueles Miola e Edu, é um presentão, tenho grande admiração pelos três, grata por nos acompanharem em momentos tão importantes. Eu que agradeço, Maria, pelo seu apoio aqui, pela audiência no Boa Noite de hoje. O Claudio Alves está dizendo aqui ainda, mandou um superchat para dizer: o PSDB não é uma força democrática, o PSDB é o pai ideológico do Bolsonaro, não sou do PCO, e quero de jeito nenhum a presença do PSDB nos atos. Acho que ele quer dizer: não quero, né? A Thaís Neves está dizendo: aqui em Porto Alegre, no comício das diretas já, eu vi Luiz Carlos Prestes discursar, foi lindo. Obrigado pelo registro. E o Ivo Miranda Gomes está dizendo aqui: palmas para Miola, mas Trotsky foi um divisionista desde 1902. Basta ler livros de história. Quem esteve ontem na Paulista viu o papelão que fizeram os culats do PCO. É a opinião do Ivo Miranda aqui participando. Obrigado pelo superchat. Deixa eu só ver se eu fechei todos aqui. Bom, fechei. Queria ainda seguir aqui nesse debate. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre essa questão militar. O Miola depois pode falar sobre a questão do Eduardo Leite. Mas eu queria ouvir o Eduardo Guimarães sobre uma candidatura Lula. Para qual caminho você acha que deve seguir o Lula numa chapa presidencial, né? Se discute muito como quem que deve compor com o ex-presidente Lula, se ele reedita essa fórmula que foi executada durante os seus dois governos com uma pessoa do meio empresarial, né? Ou se ele abre esse espaço para fortalecer um campo de esquerda, de centro-esquerda, com um político desse espectro, né? Vamos dizer assim,
dando mais um reforço à sua questão ideológica, ao programa, e não propriamente a uma conciliação como foi dos dois. Cara, antes deles responderem isso aqui, eu vou chutar o que eles vão responder. Se eles forem honestos, eles vão responder. Não, a gente tem que ter as pautas e, né, se cercar das pautas. Mas não, eu acho que eles não vão ser honestos e vão falar o seguinte, ó, a gente tem que se aliar a todos que estão contra ele. Porque é a única, é a última alternativa, chance, ou cartada, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como é que você enxerga que seguirá o Lula nessa questão da chapa? Bom, quem acompanha o meu trabalho sabe que a minha posição é muito clara sobre isso. Primeiramente que a gente tem que ver as estratégias dos dois governos Lula, com quem colocar na vice-presidência. A primeira coisa, elas foram muito exitosas, haja vista que o Lula deixa o poder em 2010 com quase 90% de aprovação, justamente porque funcionou bem. Segundo lugar, é o seguinte, o Lula, quando ele fala das alianças para 2022, ele não pensa apenas na eleição. Porque eu acho que o Lula e o PT, com um vice de esquerda, podia colocar o Haddad, podia colocar quem ele quisesse, ele consegue ganhar a eleição. O problema é que ele não está pensando só na eleição, ele está pensando no day after da eleição, está pensando em governar. O que nós precisamos entender é que o Brasil tem um regime de coalizão. Essa foi muito boa. O estadista agora. O estadista. O Lula está... Realmente, porque que acontece? Não, até que ele tem um pouco de razão. O que eu estou sabendo é que ele precisa de palanques políticos, certo? Ele está articulando os palanques políticos no Brasil inteiro. Ok. E aí, nessas conversas, ele realmente está trocando, né, fazendo trocas já de promessas. Ó, se eu ganhar, não sei o quê, você vai ficar com esse ministério, com esse banco, não sei o quê. Aquela história toda, a fórmula, né? A fórmula PT de C. Perda total. Mas aí o que acontece? Ele tá dando ele tá girando isso, né? Ele tá transformando isso no seguinte: não, o Lula sabe que ele ganharia sozinho, sem nada e tal, não sei o quê, de lavada. Só que ele como é uma pessoa que se preocupa muito com o Brasil, e ele quer governar, né, ter governabilidade para montar, né, a base e tal, não sei o quê, ele vai ter que colocar um vice, né? Cara, que troço mais esdrúxulo, mas vamos continuar aqui e escutar até o fim. Presidencialismo de coalizão. O nosso presidencialismo, você goste ou não goste, o nosso presidencialismo ele tem a seguinte característica: você precisa de maioria para governar, e sem maioria parlamentar para governar, você não governa e você corre o risco de cair com grande facilidade. Essa é a verdade. Não adianta qual é o ideal de democracia. Podemos voltar ao bipartidarismo. É uma opção. Se a gente quiser chapas puras e até ideologicamente, vamos criar aqueles partidos ônibus que tinha durante a ditadura militar, Arena e MDB. Né? Ou PDS e depois da reforma partidária tinha outros partidos. Né? Mas a fórmula do bipartidarismo, que vigiou na ditadura, que vigia nos Estados Unidos, apesar de não ser mas existe ali um bipartidarismo, né? Não é obrigatoriamente por lei bipartidarismo, mas o que vige ali é bipartidarismo. Você tem o bipartidarismo no Reino Unido, não é? Em vários países que essa fórmula funciona bem. Enquanto você tiver a proliferação de partidos que você tem no Brasil, a fragmentação política e ideológica que você tem no Brasil, não existe uma fórmula de alguém que se eleja governar se não tiver base de apoio parlamentar, ponto. Se você não quiser ter base de apoio parlamentar, não quiser negociar cargos, não quiser negociar ministérios, não se candidate. Deixa para a direita ganhar a eleição e continuar governando. Porque se nós pretendemos chegar até lá, é para fazer acordos. E o que é que precisa, não só para uma eleição, como para governar? Aqui no Brasil a gente tem um terço de esquerda, um terço que vai entre a extrema-direita em 80% e 20% de centro-direita. Deve ser essa proporção ou algo parecido com isso. E você tem um terço que os americanos chamam de swing voters, que são aqueles eleitores que eles vão para onde só para isentões. Então agora, por exemplo, em 2018, esse terço ele foi para o antipetismo, para o voto nulo. Dessa vez ele está voltando para o Lula porque é a memória afetiva que as pessoas... Então, eu não vou concordar com isso não. Eu acho que eles vão votar em nulo, tá? Eu acho que os isentões não vão votar no Lula. Não vão. Os que eu tenho conversado, é impossível. Eles são antibolsonaristas. Mas não vão votar no Lula, não. Vai ser voto em branco, voto nulo. Eles não são exatamente swing voters. São isentões. De um período onde o Brasil estava certo, né, onde as pessoas tendem a... E detalhe, se a coisa apertar muito, ou melhor, se a narrativa for tão esdrúxula e forçada e a construção de versão for tão
bizarra como está sendo, como a gente tem visto, né, de genocídio, caramba, não sei o que, CPI comandada por Renan Calheiros e etc e tal, Omar Aziz, o caramba, com gente sendo desmoralizada no meio da CPI, esculachando mulher respeitadíssima no meio da CPI, médica, que salva a vida, essa sim salva vidas de verdade, diretamente. Se continuar nessa toada, olha, os isentões vão votar até no Bolsonaro, pelo menos no segundo turno, se a coisa apertar mesmo. Ainda mais se a gente começar a disparar os videozinhos do que está rolando na Argentina. A maioria, nós vamos ter, se a gente caminhar bem institucionalmente, nós vamos ter no ano que vem a sociedade aglutinada em volta da candidatura Lula, inclusive muitos algozes dele. Eu prevejo que até a Globo, porque não tem opção, porque uma reeleição do Bolsonaro... Porra, até a Globo? A Globo já tá em campanha, meu filho. Tá querendo os 3 bilhões por ano de volta. Tá louco? É a salvação dela. Ou é isso ou vai ser vendida. Significa um golpe militar, na minha opinião, e basicamente uma ditadura militar no médio prazo, e talvez até a criação de uma dinastia no Brasil. Eu já vi que ele tem filho 1, 2, 3, 4. Então é por aí. Tá com medo, né, meu filho? Fechado aqui. Eu queria te ouvir sobre essas questões, se você quiser comentar sobre essa composição do Lula, e também se você quiser responder aqui a questão da nossa membro da comunidade sobre o Eduardo Leite. Muito rapidamente sobre a pergunta que faz ao Miri, minha conterrânea aqui, ela é uma assídua espectadora do Cabelos para sentar na campa Miri. Não, mas eu acho que um cargo político, um certo compromisso político, um governador conservador, apoiou o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro é um personagem homofóbico, assumidamente, violador de direitos humanos. Esses caras deviam ser processados por calúnia. O Eduardo fez tudo isso. Eu tenho a impressão que o Eduardo Leite faz se calcular um oportunismo político. Vamos dar uma voltada aqui que eu estou interessado para saber o que eles vão saber falar do Eduardo Leite. Não, mas é que eu acho que foi um cálculo político, um certo oportunismo político, é um governador conservador, apoiou o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro ele é um personagem homofóbico, assumidamente violador de direitos humanos. Ele assumidamente é violador de direitos humanos. Cara, esses caras não têm mais limite. Não tem mais limite. De tortura e torturadores, Entendi. O Eduardo fez tudo isso. Eu tenho a impressão que o Eduardo deve estar falando do lance do... Entendi. Deve estar falando do caso Ustra. Deve estar falando do caso Ustra, que fez uma homenagem, etc e tal. Aí, né, o cara é praticamente torturador, então. Tá certo, então. Mas vamos continuar. As políticas que ele desenvolve no Estado do Rio Grande do Sul são ultraliberais, liquidacionistas do patrimônio público, Isso é verdade. de redução da atuação do Estado em políticas básicas para a cidadania. Batemos palmas para isso. Uma política sequer em relação à homofobia, combate à homofobia, de direitos à homofobia, de apoio à diversidade e igualdade. Ele faz isso, do meu ponto de vista, que é parte de um cálculo que envolve, inclusive, o próprio Rede Globo, porque o anúncio dele é feito nada mais nada menos do que dentro do território da Globo, de um estúdio da Globo, que é um canhão de difusão desse tipo de informação, e é uma tentativa de reforçar, do meu ponto de vista, uma candidatura de proveta desses inventos do que eles estão chamando de terceira via, que para mim não prospera, vai trazer muito incômodo para o Dória, sobretudo, porque nacionaliza um nome potente, que carrega a juventude, que carrega a jovialidade, carrega essa diversidade, é uma experiência de iniciativa que já estão vendendo como sendo o novo nirvana das políticas liberais no país, que é aqui no Rio Grande do Sul. Eu diria que é isso, não me agrada, o movimento que ele fez. É importante, talvez pessoalmente para ele até tenha alguma... Só esqueceu de falar da incompetência dele de gerir, né, o Rio Grande do Sul, né? Deu uma bela passada de pano, porque, se não me engano, o Rio Grande do Sul deve ter uma das maiores taxas de mortalidade do país. Alguma importância em particular? Além de ter fechado tudo, em determinados, acredito que em um determinado momento, proibia venda de itens não essenciais, né? Não vamos esquecer isso, não. Mas é importante no debate público também, parece um contrassenso que no debate público a orientação sexual tenha que ser passada a escrutínio público. Isso aí já é algo impensável. Mas, de qualquer maneira, acho que tem muito cálculo político, um enorme oportunismo, a construção de uma imagem. E sobre o tema de 2022, eu primeiro acho assim, que antes de 2022, nós temos que a gente chegar em 2022. Portanto, para chegar em 2022, essa travessia, ela pressupõe muita luta, muita presença em rua, muita animação social, muita capacidade de resistência, de contenção da escalada que nos ameaça. E para isso, eu insisto, eu acho que nós temos que ampliar o espectro ideológico. Esses movimentos têm que ter uma amplitude ideológica que congregue todos os segmentos que
se opõem e afrontam, né, isso que é uma tendência clara de uma ameaça contra a nossa democracia, o bom que é a nossa democracia. Segundo, ele tem que começar a propiciar a adesão das grandes lideranças políticas, partidárias, que vão aos atos, né, Meu filho, mas só que muitos desses aí não podem nem andar na rua, né? Você só esquece desse detalhezinho. lideranças, inclusive, empresariais e eclesiásticas, por que não? Né? Mas que tem esse contorno e essa Meu filho, já tá todo mundo aí, meu filho. Você não tá vendo, não? Tá todo mundo aí. Empresas tirando financiamento de canais, etc e tal. Tá todo mundo aí já no bolo. capacidade amplíssima que possa reverberar não só no nosso parlamento, influenciando os deputados que são comprados hoje com orçamento secreto de mais de 20 bilhões, e também influenciar as instituições. Fake news. Fake news. Não tem orçamento secreto. Essa foi outra construção de escândalo, né, no caso. O orçamento estava publicado no portal da transparência. Tinha sido divulgado, sei lá quantos meses antes. Orçamento impositivo, inclusive, dos parlamentares. Aprovado em não sei quantos anos atrás já, que o orçamento tinha que ser impositivo. E aí você fica disseminando fake news, uma idade dessa. Precisa disso para tentar ganhar alguma coisa? Não é razoável que o presidente da Câmara, monocraticamente, ele detenha, né, ele restrinja a possibilidade do plenário deliberar, e a Constituição é muito clara, que a quem cabe deliberar sobre o pedido de impeachment não é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara ele tem que admitir, e uma vez que ele é admissível, ele submeteu ao escrutínio do plenário, ele tem que mandar para o plenário. Então, se nós não pressionarmos, inclusive, o Supremo, o Judiciário, para que pressione o Arthur Lira a partir de interpretação de princípios constitucionais que ele está violando no abuso de uma... O que eu posso extrair desse bate-papo aqui é que provavelmente essa vai ser a nova investida. Alguém que eu vou falar assim, provavelmente a rede vai provocar o STF para abrir um processo de impeachment. O juiz provavelmente vai cair num desses juízes, praticamente todos, né? São simpáticos são cooptados, né, no caso. E aí vai decidir que vai ter que abrir. E aí a gente vai ver se ele vai se comportar que nem o presidente do Senado se comportou em relação à abertura da CPI, ou se ele realmente vai falar, não, separação dos poderes, aqui a gente decide o que tem que ser feito, nada de interferência do STF. Então nós temos que fazer isso só com a presença nas ruas e finalmente sustentar e ampliar esse padrão até 2022. Por que tem que sustentar e manter esse padrão? E aí tem talvez uma dissidência em relação à opinião do Eduardo, talvez movimentos que o Lula faz, e eu entendo a partir do raciocínio que parte o Lula, o desenho que ele está fazendo. Eu acho que o que nós estamos fazendo, eu trabalharia em duas camadas, uma que nós temos que conter esse processo e derrotar essa escalada que está ameaçando a democracia. Segundo, nós temos que chegar em 2022 para permitir que os distintos campos ideológicos e programáticos do nosso país se expressem adequadamente. Eu até entendo a motivação do Lula para buscar uma aliança de espectro muito maior do que conformaria, digamos, um campo democrático, popular e progressista, em nome de uma leitura que ele faz, que é a leitura de que o país será ingovernável sem uma aliança desse tipo. Esse é o pressuposto do partido Lula e que é inteligível isso. O meu problema, porém, ele é de outra índole. Eu acho que se um governo que for eleito com essa característica, que não apresente à sociedade as saídas para tirar o Brasil desse precipício, e são saídas que atingem a uma camada das classes dominantes, sobretudo, nós vamos ter um problema. Nós não vamos executar um programa, que é um programa necessário, um programa a salvar e reconstruir o país, né, numa aliança que tenha freios de segmentos ideológicos que não vão permitir que isso seja feito. Eu acho que a resposta a isso é uma resposta só da institucionalidade. Imaginar que uma aliança ou partidária, ou institucional, ou política, com setores da classe dominante, é que vai sustentar o governo, vai sustentar o programa. Mas o que vai sustentar o programa é esse padrão novo de mobilização que nós temos que incorporar à nossa democracia. O Chile é muito... Cara, mas eu juro pra vocês, cara, o que acontece? Se vocês conseguissem a adesão dos isentões, até conseguiria uma ligazinha nisso aí, mas eu acho que isso aí já tá a esquerda toda na rua, entendeu? A esquerda já tá toda na rua. E duvido sustentar esse ritmo durante um ano, não tem como. Claro, o experimento chileno está demonstrando isso.
país. É nas ruas que o destino de um país, de um povo se decide. O Chile hoje elegeu da presidência da Constituinte uma mulher papute, indígena, Elisa Blancon, e que faz um apelo muito importante, potente, na construção de um país plurinacional e de um país Cara, vocês não têm como comparar o que acontece. Vocês não têm como comparar o que está acontecendo lá no Chile com o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque no Chile não teve um período longo em que a esquerda tomou o poder e fez tudo que o PT fez. Essa roubalheira toda, essa criação dessa máfia, estrutura mafiosa, inclusive com várias mortes sob suspeita. Não teve esse período amplo lá, longo. Então lá eles ainda não experimentaram o que é a esquerda no poder. O dia que eles experimentarem o que é a esquerda no poder, aí eu quero ver se vai acontecer isso que está acontecendo agora lá no Chile. Cultural. Então, eu digo isso por quê? Porque se nós pecamos, se o campo progressista de esquerda pecou, nesse período breve e muito rico, muito fecundo da sua experiência nesse século, foi por não ter experimentado formas de democracia plebiscitárias permanentes. Mudou a qualidade da luta política e do conflito social no Brasil. Mudou o enfrentamento. A classe dominante, os setores da extrema-direita demonstraram que eles não vieram de passagem, eles vieram para ficar. E eles vieram para ficar e vão impor um novo padrão de enfrentamento no nosso país. E eu imagino, eu finalizo, que nós só vamos conseguir sustentar, primeiro garantir que um governo eleito, a eleição seja respeitada, que o eleito seja empossado e que esse eleito possa executar o seu programa, e eu acho que hoje, à luz da realidade... Só aprovar o voto impresso. Pode vencer a eleição no primeiro turno, inclusive, é o que dizem todas as pesquisas, cada vez mais isso fica mais evidenciado, e, portanto, para garantir que isso aconteça, mas, sobretudo, para garantir que o programa eleito ele seja executado e o governo não seja obrigado a executar um programa contrário àquele que foi sufragado na eleição, como aconteceu com a Dilma, numa tentativa desesperada para sobreviver ao golpe, é só com massa na rua. E mudou a qualidade. Eu acho que nós temos que entender que há uma mudança de qualidade da dinâmica política, da dinâmica do conflito social no nosso país. E, portanto, o exercício de uma democracia plebiscitária, de processos abertos de participação social, de orçamento participativo... Cara, que ladainha, a mesma ladainha de sempre. Não só naquelas conferências, que já é algo extraordinário e maravilhoso, mas do ponto de vista de uma dinâmica concreta. Governo publicitário. Só para lembrar, teve 2 plebiscitos em relação ao desarmamento, que mudaram até a forma de pergunta para ver se emplacava o resultado que eles queriam. Os 2 deram negativo e impuseram, de qualquer forma, o desarmamento da população. Vocês enganam quem mais, cara? Do poder popular, do poder se auto-renovando permanentemente em diálogo, né, com durante os exercícios dos mandatos, né? Durante o exercício do mandato. Então, eu não tenho contradição, eu entendo, né, discordo, divirjo, digamos assim, do ponto de partida que o Lula adota, que ele é correto, mas o remédio que ele preconiza para isso, do meu ponto de vista, é uma opção que ela é legítima, ela é correta, mas ela pode levar, e aí eu encerro mesmo, ela pode levar a uma frustração definitiva em relação à esquerda e, sobretudo, com o PT. Isso pode ocasionar uma eventual frustração do ponto de vista do programa que não vai ser executado. Cara, eu entendo o que você está falando, porém, a questão é a seguinte, mesmo, vamos supor, no pior das hipóteses, eu acho que é impossível do Lula ganhar, mas, enfim, Lula ganhou e fez essa coalizão que ele está com medo que seja feita e que não vai implementar as políticas, né, da esquerda raiz. O que acontece? Ninguém vai ficar chateado, da esquerda, né, no caso, ninguém vai ficar chateado com isso, ninguém, porque vão sempre pensar, não, mas era necessário, vão sempre justificar, inclusive, passar pano. Não, mas era necessário para tirar o Bolsonaro, porque se não fizesse isso, não ia ter como, não sei o que, blá, 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 blá. Cara, para de tentar preservar qualquer resquício, não sei nem se é resquício, porque provavelmente não tem, de dignidade ou de honestidade intelectual. Cara, você está bajulando um corrupto notório, e estava falando de corrupção aí há 10 minutos atrás, um governo corrupto. Cara, para de se enganar, cara. Para com isso. É feio, um cara da sua idade, barba branca. Que é isso, cara? Se fosse um moleque de 18 anos que quisesse lacrar na rua com os amigos para comer mulher, ok. Agora você com barba branca, falar umas coisas dessas sem pensar, sem refletir, sem ponderar, sem avaliar, sem comparar as coisas. Que é isso? Onde é que você está vivendo, cara? Onde é que você está vivendo? Você tem quantos anos de idade mental? Você pode ter o conhecimento que você tiver, mas de idade mental, isso é uma idade mental de 18 anos. Para com isso, cara.
da assimilação de um programa que vai ser imposto pela direita nacional pode representar, aí sim, uma derrota cultural de médio e longo prazo para a esquerda. É um descrédito absoluto que pode cair. Essa derrota cultural já aconteceu. Só que a esquerda, novamente, não vou falar exatamente esquerda, porque é a máfia que se empoderou da ideologia. Tá? E de repente muitos deles nem são esquerdistas, mas né, se valem da bandeira. Mas enfim, eles estão utilizando os meios que eles construíram ao longo de todo esse tempo para tentar, até uma expressão que até o próprio Ciro Gomes já utilizou, como se diz, cara, contenção de danos. Contenção de danos. Vocês já perderam na área cultural, vocês estão sendo os reacionários, vocês estão sendo os puritanos, os politicamente corretos, tudo isso. Vocês já perderam na área cultural. A produção cultural da direita já está até mais interessante agora. É porque vocês ainda têm a grana forte, a organização forte, a estrutura forte, a maior parte que eu digo assim, 90, 95% da imprensa, entendeu? Então, a parte cultural já foi, meu filho, já foi. Tem que repensar isso aí. Tem que repensar, porque agora vocês já estão apelando para censura. Vocês estão apoiando censura, justamente porque vocês não têm argumentos para combater. Nem combater, para argumentar mesmo. Para contrapor. Não tem, porque é esdrúxulo demais. Não vai ser corrupção, não vai ser qualquer tema que vai derrubar. Tem por uma derrota estratégica histórica a esquerda e o PT. Pode ser esse descuido ou essa ilusão, né, de que poderá fazer o mesmo que fez no passado à luz das exigências de hoje, que vai chegar aos resultados, não vai chegar a resultados diferentes do que chegamos no passado, mas com um componente adicional, que é o risco de perder significativamente bases, né, que são empolgadas, que são animadas, que se entusiasmam, né, com os valores, com os princípios, com esse programa, que vai ser abandonado. É uma derrota cultural e ideológica de longo prazo, que aí é recuperado para qualquer projeto de transformação do nosso país. Muito bom, queria agradecer aqui a nossa audiência que está nos acompanhando, agradecer também o Jefferson Miola, Eduardo Guimarães pela participação aqui no Boa Noite de hoje, reforçar o pedido de likes nessa transmissão para a gente aumentar aqui o alcance e também reforçar os votos lá no Leonardo Tucci, na Tereza Cruvinel e no Joaquim de Carvalho, na campanha do Comunix, no Prêmio Comunix de jornalismo. E ainda, se você ler aqui os últimos superchats antes de me despedir, a Laurita, por exemplo, está dizendo que o Glenn Greenwald escreveu um artigo ótimo sobre o Eduardo Leite, o chamou de oportunista, escondeu o armário quando foi conveniente e saiu quando foi conveniente. O Gabriel Santa Rosa disse: Eduardo Leite no Rio Grande do Sul é a política do governo Bolsonaro, por aqui, não a privatização da Corsan e do Banrisul. E a Priscila Gimenez está dizendo: mas não podemos cair na mesma situação de Dilma e Temer ao falar do vice do Lula, né? É isso, obrigado, Edu, obrigado, Miola, até a próxima. Um abraço, obrigado, prazer estar aqui com vocês, boa noite. Se não tivessem falado tanta mentira e tanta construção de narrativa, eu até dava um like. Mas realmente a única coisa que eu extraí dessa conversa assim, de informação de qualidade foi essa articulação que estão querendo colocar três no segundo turno, 3 candidatos no segundo turno. Essa daí realmente era novidade para mim, não tinha ouvido falar nada sobre isso em nenhum lugar. Mas é isso. Vamos para o próximo depois e vamos em frente combatendo as narrativas.